editores da Crentaços Produções Subversivas, e estou aqui com o Zé Bruno, que segue tocando a sua guitarrinha no barquinho até a eternidade. A minha voz clama no deserto e só a areia parece me ouvir. E eu apresento o Edu, que é um professor roqueiro, mas é um nadador na cultura pop. E eu apresento a Tamires, que é uma colega historiadora, professora e sofredora. É a vida, né? Fazer o quê? Tudo que eu fizer não basta. E eu sou a Tamires, gente. Estou aqui com o Jonathan, que, por mais que seja esse coração peludo, também dá uma requebradinha em Queen por aí. Ah, não tem como fugir daquele baixo gostoso. Galileu! Estamos aqui reunidos para falar, para celebrar o Dia do Rock com indicações de músicas para o Dia do Rock que nos edificam. Vamos indicar algumas músicas para você montar, pegar a playlist, vamos entregar uma playlist montada já, para você escutar. Passou o Dia do Rock? Foi dia 13? Passou, mas são músicas para você escutar ao longo do ano. É escutar, pensar sobre, curtir, se sentir alegre na música triste, tudo isso depois dos nossos jabás. Até a moto tá fritando aí. Antes da gente falar das músicas para o Dia do Rock que nos edifica, a gente quer deixar um recadinho. Você que talvez escuta pelo Spotify, os nossos podcasts da Crentaço, tenha percebido que alguns episódios, principalmente do Podcrente, não tenham aparecido, alguns mais antigos. Então a gente já avisou em algumas redes sociais, mas deixa o recado por aqui também. Se o podcast que você tentou escutar não está no Spotify, procure no nosso site, no YouTube ou no feed que você o encontra lá, porque cada plataforma tem uma política diferente de uso de trilha sonora e coisas assim. Algumas deixam tocar parcialmente ou completamente, ou vetam o programa, e alguns programas antigos nossos, pelo Spotify, eles foram vetados. Então, eles não aparecem lá, mas você encontra no nosso site, em outras plataformas, como a gente disse. Então, vale um recado, até se você não encontra em outra plataforma, procura no o site, sempre vai ter tudo lá. Mas dá uma olhadinha, se você não encontrou, tá com alguma dificuldade, manda uma mensagem pra gente que a gente também procura pra te mandar certinho, ó, pode escutar por aqui, escuta por esse lugar, não tem problema, é só mandar que a gente responde direcionando você certinho. E, Tamires, Oi. O que é o Livraços? Primeiro, oi, né? Eu não estive aqui no mês passado. Não estive. Bem, você que gosta de ler, que gosta de livros ou que quer ler mais, venha participar do Livraços, que é o clube de leitura da Crentaços. Nós estamos no Telegram, nós temos um grupo no Telegram e nesse mês de julho a gente vai dar um hiato, uma pausa de férias para descansarmos. Mas em agosto a gente escolhe o próximo livro e começa a próxima leitura coletiva. É um grupo bem legal. Nós conversamos pelo grupo do Telegram, a gente troca ideias por lá e ao final de cada leitura a gente também tem uma reunião online para poder conversar, trocar experiências, e tem sido muito legal, muito proveitoso, então venha participar, convide amiguinhos e venha ler mais com a gente. É isso, vamos ouvir músicas para o Dia do Rock. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Podcrente, o podcast do blog dos Crentaços. Músicas para o Dia do Rock que me edificam. A gente tá gravando esse podcast agora no mês de julho, uma ideia do Edu, que ele veio, ó, dia 13 de julho, Dia do Rock, por que a gente não faz um programa falando sobre rock and roll? Daí a gente juntou com a ideia da série Músicas Tralalá que me edificam que a gente tem, então vamos juntar e
indicar uns rock pro pessoal escutar aí, falar um pouco sobre cada música. O Dia do Rock ficou comemorado agora dia 13 de julho. Hoje é dia de rock, bebê. E é chamado Dia Mundial do Rock, mas eu fui dar uma olhada e é só no Brasil, né? É Dia Mundial, mas é só o Brasil que comemora no dia 13 de julho. Ah, é mesmo? Eu sabia, não. E por que é 13 de julho? Vocês sabem por que é 13 de julho? Em 85? Isso. Foi ao mesmo menos dia. Tinha um motivo bom por trás disso, né? É. Isso, e daí, acho que foi daí, pelo que eu li, se é verdade, eu não sei. Eu não estava lá, algum de vocês estava no... Não. O Phil Collins, acho que ele fala, esse dia podia ser lembrado pra sempre, como o dia do rock and roll, se juntou, que foi um evento, né, que aconteceu simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos pra falar sobre a fome na Etiópia. E tocou muita banda, né? É um line-up respeitável, né? Sim. Invejável. E quem... Já pode começar a falar já ou não? Não. Você quer falar da música ou você quer falar do evento? Do dia do rock, não. Achei que era da tua música. Não, da tua música não, do dia do rock sim. Eu vou apresentando rápido, então vocês já ouviram as vozes, já conhecem. Zé Bruno, mais uma vez participando, obrigado, Zé. Você, né, já é de casa e é da casa também, né, da Casa da Rock. Essa daí já fizeram ou eu tô sendo original? Mas o meu primo sempre dizia, quando alguém me fala assim, olha, sinta-se em casa, eu falo, a minha parte eu queria em dinheiro. Fazer a partilha já. E o Edu Molina, que foi quem deu a ideia do programa, também já participou de vários podcrentes com a gente aí. Obrigado, Edu, por participar. Imagina, cara, é um prazer estar com vocês. E se eu indiquei o tema, eu tinha que estar aqui mesmo, né? Então. O pessoal faz isso. A gente tem várias pessoas. Vocês podiam gravar de tal assunto. Eu manjo. Mas vai, Zé, fala aí do line-up. Não, é que quando começou essa coisa da fome, né? Na África, o que startou, eu não sei se foi o fim do Live Aid, mas acho que foi o começo do Live Aid, foi quando o Bob Geldof, que era o líder da banda Boomtown Rats, juntou um monte de gente na Inglaterra para gravar uma música para levantar dinheiro contra a fome, né? E aí participaram vários artistas, o próprio participou, George Michael, teve Phil Collins. O Paul McCartney não participou, mas no documentário ele deu um depoimento. Mas tinha lá Simon Le Bon, né, que era o vocalista do Duran Duran, e muita gente dos anos 80, final dos anos 80 ali na Inglaterra. E a música Feed the World, que eles lançaram, até hoje é uma música que eu gosto muito de ouvir. No Natal eu sempre posto ela. É quando eles falam, né, será que eles sabem que hoje é Natal na África, né? Eles não sabem que hoje é Natal, né? O Bono Vox, do YouTube, participa também. E aí, se eu não me engano, foi isso que o We Are The World nos Estados Unidos aconteceu depois dessa canção na Inglaterra. E se eu não me engano, o Live Aid do 13 de julho veio como uma ideia consequente de fazer, e também era pela fome na África. Se você colocar depois Feed the World, Bob Geldof no YouTube, você vai encontrar documentários sobre o que aconteceu, depoimentos da época dos artistas. É muito legal, muito bom. Sou um fã do movimento que eles fizeram. A música eu não sabia, não, a história. A We Are The World é clássico, né? Fantástico, tocando, essas lembranças assim. Eles tiveram mais marketing, né? Mas começou na Inglaterra. Acho que o marketing ali no We Are The World era o Michael Jackson, na época que estourou ali, né? Então atraiu tudo quanto é mídia pra cima dele, né? Aí conseguiu ter essa repercussão talvez maior, né? Uhum. E o Edu e o Zé já participaram num programa junto lá na Glocal, falando sobre rock, era também temática Dia do Rock, mas aí vocês vão além, né? Vocês vão, uma mesa discutindo, mesa de amigo mesmo, falando de que banda que gosta, banda que não gosta. A gente vai deixar linkado no post também, junto com os vídeos que o Zé falou. E para quem tá ouvindo pela primeira vez esse formato de Podcrente, a gente quer lembrar que é um formato que cada participante vai indicando uma música, a música toca na sequência, e volta pra gente conversar sobre o que a gente acha, quais as nossas impressões, o que chamou a atenção na música, na letra. A ideia dessa série que tem vários outros podcrentes variados, sempre nesse formato. Aliás, eu e o Zé, a gente gravou 2, né, Zé? Nós gravamos um do Iron. É verdade. Aí, eu não a gente gravou um do Iron e gravamos esse outro, né, falando sobre o rock aí também com
mais de banda e tudo mais, né? Do Iron, acho que o Vavá Rodrigues participou com a gente. Exatamente, o Vavá tava junto. Muito legal. E também, avisando já desde o começo, a gente vai montar uma playlist com todas as músicas indicadas aqui, então para você poder escutar depois, relembrar, tirar a sua opinião também. E se alguma plataforma, por acaso, não tocar a música depois que a gente indicar, porque teve alguma restrição, então você pode visitar na playlist ali pra cobrir esse buraco. Mas a princípio a gente acredita que vai tocar tudo certinho, não tivemos problema com os outros. E pra começar a nossa rodada, não vou expor um visitante, vou pedir pra Tamires já indicar de cara. Qual que é? Cada um vai indicar 2 músicas já pra avisar o pessoal. Então a gente vai ter 8 músicas, uma playlist de 8 músicas. 2 rodadas. 2 rodadas. Okay. Quer começar, Tamires? Com o que você vai começar aí? Começar acho que na cronologia, né? Já que 2 historiadores aqui no negócio. A música indicada é If I Can Dream, do Elvis Presley. E aí, vocês conheciam já? Cara, o Elvis Presley era assim, o que minha mãe me botava pra dormir, né, cara? Então Elvis eu cresci ouvindo. Acho que foi o primeiro contato com o rock que eu tive ainda no berço. Eu conheço muitas do Elvis quando eu vi a indicação dessa, mas eu não era um fã assim de ouvir tudo, conhecer tudo. Confesso que eu vi pela primeira vez depois da indicação da Tamires. Mas muito boa. É muito maluco, né? Como que você chegou nessa música? Então, eu gosto de Elvis. Elvis é uma pessoa irretocável, né? Ele foi tudo mesmo. E aí vai ter um filme, que talvez, não sei quando que vai sair, mas eu não sou uma pessoa que ouve Elvis naturalmente, assim. Embora eu goste de muitas músicas dele, meu pai ouvia bastante quando eu era criança, e a gente morava junto e tal. E aí saiu o trailer, e aí uma banda que eu tô ouvindo agora, que é o Måneskin, que é uma banda italiana que começou a fazer sucesso no último ano, gravou essa música para o filme. Eles foram convidados pra gravar. E aí, porque eu tava ouvindo muito Måneskin, apareceu a música de sugestão. E aí eu fui ouvir e lembrei. Eu falei, poxa, essa música é... Eu tava, tipo, super deprimida, porque eu não tinha pensado em músicas nenhuma pro programa ainda. E aí, sei lá, 2 semanas atrás eu lembrei, porque eu encontrei na versão do Måneskin, e aí fui ouvir o Elvis de novo, e aí você fica realmente embasbacado de como aquele homem era incrível fazendo tudo que ele fez, né? E aí a música é sensacional, né? Ela tem uma letra... A gente até pesquisou, quando eu mandei pro Jonathan, que tinha pensado em falar sobre ela e tal, parece que ela foi composta baseada no discurso do Martin Luther King Jr., né? Então, ela tem essa conexão com outra pessoa que é simplesmente maravilhosa, e eu passei para os meus alunos algumas semanas atrás um trechinho do discurso dele lá, e aí você fica pensando, ele era uma pessoa vista como um problema na sociedade, né? Ele foi assassinado, ele vivia sendo preso porque ele era subversivo, porque ele era gerador de caos e ordem, e tudo que ele pedia era para as pessoas negras serem tratadas como seres humanos, né? Então... eu achei muito legal essa questão da conexão também, porque eu nunca tinha lido a letra dessa música. Eu já conhecia ela, mas de ouvir muito tempo atrás. Então, sei lá, eu não manjava tanto de inglês também. E o Elvis, na minha cabeça, ele é associado. Ele é rock, mas as letras são mais associadas a romance, a uma ideia mais pra esse lado. E aí, ler essa letra, né, tão bonita, tão esperançosa e tão... ela me evocou muitos sentimentos de... eu acho que pelas músicas que a gente tem porque a gente já sabe as músicas que estarão aqui, né? Acho que esse sentimento de a gente continuar lutando, né? A gente continuar numa vida que muitas vezes é difícil e que a gente se perde nas nuvens com muita chuva, mas sempre existe um motivo pra gente continuar, sempre existe um motivo pra gente persistir na luta, persistir nos sonhos, persistir na proclamação do reino e tudo mais. Então, a gente gravou ano passado Músicas do Mundo que Me Edificam, e aí foi muito marcado por essa sensação de... ainda numa pandemia, mas já sabendo que todos nós sairíamos com muitas sequelas, assim. Então, essa questão de sermos sobreviventes. E aí eu acho que a toada que vai ao programa no dia de hoje, nesse ano, é mais nessa ideia de sobreviventes, mas pra onde? O que a gente reconstrói a partir do que a gente viveu, assim. E essa música me faz pensar bastante nisso, de persistência e resiliência também. Esse é um tipo de música que quando eu ouço, eu vejo Deus na ausência dele. Eita Deus! Acho que tem canções que elas são explícitas, né? E elas falam de coisas que você encontra no Evangelho. E essa canção, quando eu ouvi, ela tem um quê de lamento. Ela tem um pouco... é um blues, né? Uma cadência de blues. Ela tem um quê de lamento. E quando alguém tem uma esperança...
que não sabe, né? Enquanto eu puder suportar, eu vou falar, ele diz, né? Enquanto eu puder sonhar, eu vou continuar sonhando. É a esperança de se tornar, eu vejo muito presente no momento em que canções parecem que não têm explicitamente uma resposta dada, o grito dela por Deus me aproxima, me apaixona. Então eu gostei dela por isso, pelo fato do cara dizer, a gente está numa nuvem, né, como você falou, perdidos, né, muita chuva, a gente está preso num mundo de dor, perturbado, e é toda uma grande verdade, né? E para quem tem a resposta no reino, parece que essa música grita que a resposta é Deus, né? Sem precisar falar. Eu acho isso incrível. Eu acho legal essa proposta da música, né? Porque ela trabalha muito com essa ideia que anda meio em falta nos dias de hoje, né? A questão das pessoas terem sonhos, né? E depositarem as esperanças naquilo que não é, né? Então você deposita a esperança num político, você deposita a sua esperança num líder, num professor, num chefe, num emprego, e o local certo, né, onde você deveria botar a tua esperança, né, seria justamente ali em Deus. Então essa música, eu acho que ela me faz pensar muito nisso. É legal um pedacinho que ela fala, né, que enquanto um homem tiver força para sonhar, acho que aí ele pode redimir a sua alma e pode voar. Tipo, cara, eu acho isso lindo, né? A questão de enquanto tiver e a gente para pensar em quantas, entre aspas, e quantos uns existem espalhados por aí, quantos cristãos existem por aí firmes, né, dentro dos propósitos, e o quanto eles fazem a diferença no local que eles estão, né? Mais ou menos igual aquele papo lá de Deus com Abraão, né? E se tiver 50, e se tiver 20, e se tiver 1, e Deus vai falando para Abraão, beleza, se tiver 1, eu poupo ali, sabe? Então acho que é mais ou menos isso. Acho que essa música ela me trouxe essa imagem, e é bem interessante parar para pensar nesse contexto. Eu não conhecia ela, mas eu já tinha visto sobre o show onde ela foi lançada, né? Que era um especial de Natal de 68, porque eu lembro de um professor mostrar na faculdade que eu fiz de comunicação, de mostrar um cenário em 68 que era simples, mas como era a iluminação é bonita demais, né? Que é o cenário, assim, ele é todo preto e só tem um letreiro de contorno daquelas bolinhas, como se fosse aqueles espelhos de camarim, vermelho, escrito Elvis em vermelho, lâmpadas vermelhas, e o Elvis tá todo de branco, né? Eu acho que ele tá com lenço, uma gravata vermelha, e é muito bonito, é muito gráfico, e é assim, 68, né? É muitos anos atrás, e o preto é muito preto, sabe? Os caras tiveram um trabalho incrível pra fazer aquilo lá, que, sabe, não vaza, é o vermelho, o branco e o preto, você não vê outra cor. É perfeito, o sentido da aula era de mostrar isso, dessa qualidade. E realmente é muito bonito, mas a performance do Elvis é, tanto cantando como corporealmente ali, ele destrói. E dele sobe, tem uma parte da música que ele cruza o dream do sonho com o dream de me deixar sonhar, que dele rasga no segundo dream, é bonito demais. E tem o vídeo original, né? Ele começa a música e daí o cara dá a claquete, começa a música e meio que acho que não. Ele sente que não vai, ele pede pra voltar de novo. E é muito bom. A gente vai linkar no post o vídeo, é muito bom. É legal isso que você falou, cara. Assim, o Elvis é um show à parte na presença de palco dele, né, cara? Não tinha esses efeitos, essas bandas que você vê hoje em dia, não tinha muito recurso, né, na época mesmo ali. E ele sozinho no palco, cara, parece que preenchia aquilo de um jeito que era absurdo, né, cara? Não, eu quero falar que é plausível quem alegava que o Elvis era um alienígena, né? Porque ele era lindo, ele cantava perfeito, ele tinha uma presença, tipo, ele fazia tudo! É plausível achar que ele era um alienígena. Eu acho interessante também que esses caras que são especiais, a voz dele é única, né? Não houve uma outra voz como a dele. Né, a voz dele foi uma voz única, como foi Billie Holiday, como foi o Freddie Mercury, né? São caras que tiveram um timbre e uma voz que não é uma questão de você querer imitar, é a natureza. Mas também o fato de que a performance deles não era uma coisa ensaiada com um coreógrafo, apesar deles terem uma coreografia. Você vê Mick Jagger no palco, ele não tem um professor de coreografia, tem o Mick Jagger.
Então você tem que se compor. Se você quiser, você vai ter que imitar. Se você imitá-lo, todo mundo vai saber que você está imitando ele, porque aquilo é só ele. E o Elvis era assim, aquilo é só o Elvis. Se ele fizer outra coisa, não tem, né? Hoje a gente vê muita coisa pasteurizada, muita coreografia já foi pensada, tem uma direção para aquilo. Não que eu acho que seja feio, há uma plástica muito bonita hoje, né? Mas aquele mesmo coreógrafo pode fazer de outros e dificilmente você vai ver quem é o artista, porque é muito fácil você vesti-lo de coreografia, de voz, de lirismo, de um monte de coisa, né? De como cantar, de como tocar, de como se vestir, né? Eu admiro esses caras que são únicos e que não saíram de uma escola. Eles fizeram escola, né? É só pra não fugir, assim, do assunto, mas só pra aquele ganchinho, assim, cara. O Michael Jackson, cara. Sim. Eu falo de coreografia, vem na cabeça, não, cara. Não. O cara era completo demais, né? O cara que nunca fez uma aula de dança, criando coreografia pra tudo quanto é lado, jeito, e era um cara, vejo como um desses caras únicos também, né? Sim. São artistas que se você fizer só silhueta e mostrar, você sabe quem que é. Sabe? É tão expressivo o posicionamento corporal e tal, que você vê a silhueta ali, só você bate e você sabe quem que é. E a gente tava falando da letra, antes tem uma frase, né, que ele fala: estamos presos em um mundo perturbado pela dor. E assim, tipo, não é uma letra... eu acho interessante pensar, porque às vezes quando a gente vai falar sobre dor, ou sobre a gente como cristão, às vezes tende a pôr um mundo de contraponto, né? E aqui ele assume, tipo, a gente tá no mundo que é... E a gente faz parte disso, e é isso, é a queda, pode ser várias coisas se a gente pegar da nossa análise. E é legal assumir isso, porque isso ajuda a projetar a ideia do sonho que ele traz na música. O valor do sonho, né? Você assume isso, tipo, a gente tem esse problema... E o sonho, o valor vem dali da gente sonhar, e da gente precisa do outro pra sonhar enquanto tiver um sonhando, é muito bom. A letra não é dele, é uma outra pessoa que escreveu. Pelo que eu pesquisei, é Walter Earl, o nome da pessoa que escreveu. Foi um pedido pra fazer uma letra pra esse especial a partir do que ele conversava com o Elvis sobre o Martin Luther King Jr. e essas coisas assim. E daí o produtor desse espetáculo especial, ele diz que especificamente essa apresentação de 68, a produção era bem diversa, tinha gente de várias partes do mundo, de etnias diferentes, de gêneros e tal, então foi bem uma versão mais politizada e plural, assim, de uma apresentação do Elvis, até nos bastidores. E essa letra é muito ele, né? Ele tinha essa amargura, ele morreu nessa amargura, né? Ao mesmo tempo que ele era um cara que cria em Deus, né? Então, os grandes intérpretes são aqueles caras que você acha que a música é dele, né? Você ouve as músicas de vários compositores na voz da Elis, a que fica gravada é a versão da Elis. Ela escolheu a dedo, ela escolheu as músicas que são ela, né? O Elvis tem essa capacidade, né? Ele carregava essa dor com ele, né? Ele carregava essa agonia com ele. É muito incrível isso. Ele falava de um mundo de dor na década de 60, cara. Imagina o quanto essa música é atual em 2022, né? Exatamente. Acho que esse é uma outra coisa que é legal, né? De você ver essas composições, né, que transcendem o tempo, né? Independente da época que você ouve, ela continua atual, né? Elas não foram feitas para que você possa fazer uma dança no TikTok. Ainda bem. Não foi em cima do algoritmo, né? Foi em cima da vida mesmo. Não foi. Foi em cima da vida. Quer aproveitar o embalo, Edu? Ele trazer a tua primeira indicação? Vamos lá. Eu vou seguir, né? A questão do historiador, a questão cronológica. Eu vou seguir na década de 60. Ali. Mas um pouquinho antes, talvez, dessa aí do Elvis. A música que eu escolhi, cara, é uma música que ela provoca. Tá? Não é uma música... Eu fiquei pensando assim bastante nas músicas, né, para escolhê-las, e acho que eu peguei uma música que eu gosto porque ela provoca, que é o I Can't Get No Satisfaction, dos Rolling Stones. É uma música que eu acho que ela traz uma discussão que é muito ampla nos dias de hoje, que é justamente você não conseguir se satisfazer com aquilo que você tem. O contexto da música, eu fui ler a história dela. Na história disse, né, que o Keith Richards, ele meio que acordou numa noite com um riff na cabeça e ele começou a fazer o riff da música.
Aí ele passou a noite pensando nisso, acordou, conversou com o Mick Jagger. Ele estava numa turnê nos Estados Unidos, e aí diz que ele e o Mick Jagger começaram então a jogar umas palavras lá meio soltas e foram montando a letra da música e fizeram a música e lançaram essa turnê nos Estados Unidos, porque eles estavam espantados com a sociedade consumista que era os Estados Unidos. E aí nesse papo eles soltaram a música, cantaram, e é curioso porque do que eu li ali, o Keith Richards, ele disse que ele achou que a música foi uma porcaria, ele achou que essa música não ia dar certo, né? Só cantamos aqui e nunca mais essa música vão pedir para tocar, né? E ela acabou virando, sei lá, pra mim é quase que um dos hinos do rock, né, cara? Essa música você começa a ouvir lá a introduçãozinha, você já sabe que música que é, já sabe como é que é o esquema, ela naturalmente já começa a mover o corpo, você sente o embalo da música, né? E eu acho legal essa pegada da música, porque ele vai discutindo na música o tempo inteiro essa sociedade, né, que dá valor para coisas, né? Então a gente não dá valor para as pessoas, a gente valoriza as coisas que nós temos. Essas coisas elas nos servem durante um tempo, né? Então você acaba de comprar uma coisa, você satisfez aquela tua necessidade, mas a partir do momento que você comprou, satisfez, já tem uma coisa melhor sendo lançada, né? E aí você quer uma próxima coisa, e no final das contas, nós acabamos nos tornando coisas também. Então nós vivemos em uma sociedade, eu brinco assim, uma sociedade coisificada, em que nós também somos produtos dela. Então você não tem valor, você é trocado, né, num emprego, você é trocado, hoje em dia as pessoas já casam pensando, se não der certo, separa e vai de novo, ou nem se casam mais, né? A família perdeu completamente o valor, as relações. Então, assim, é uma sociedade que ela foi se deturpando com o tempo, e essa música eu acho que ela mostra um pouco disso, além de mostrar o quanto nós nos tornamos escravos da mídia. Na música ele fala do rádio, da televisão, mas hoje em dia é a internet. A primeira coisa que você faz quando você acorda pela manhã é pegar o celular. Às vezes, sei lá, a gente é casado, ao invés de você acordar, dar um abraço, um beijo na sua esposa, no seu marido, você vai pegar o celular para ver o que aconteceu à noite, para ver se tem mensagem no WhatsApp, e antes de dormir, ao invés de você dar um beijo em quem está do seu lado, você vai conferir se tem alguma mensagem no WhatsApp, o que postaram no Instagram. Então, o celular passou a controlar a nossa vida, né? A mídia ela continua controlando a nossa vida de uma forma diferente. Eu acho que essa música ela vem muito de contra isso. A gente precisa rever esses valores que nós temos, e a gente precisa começar a sermos, como Jesus fala, né? Aquele que quiser ser servo tem que ser escravo, né? Então a gente precisa começar a servir, a gente precisa começar a querer romper com essa sociedade de coisas, que nós precisamos começar a valorizar as pessoas que vivem nessa sociedade. Eu acho que essa música ela fala muito sobre isso e é um alerta pra gente, pros tempos que a gente vive, né? Eu gosto muito de Stones, tenho uma playlist enorme deles. Aliás, hoje eu estava fazendo uma arrumação aqui no estúdio. Como vocês podem ver, tem uma bateria montada aqui atrás de mim. Eu tive que arrumar espaço, porque na outra semana a gente começa a trabalhar as prés do resgate, né? Então, estava arrumando aqui, deixei a minha playlist dos Stones tocando hoje enquanto eu limpava aqui, né? Gosto muito deles, mas eu fui mais Beatlemaníaco, né? Eu cresci ouvindo os Beatles, mas é interessante que, para mim, sempre Satisfaction foi irmã gêmea de Help. Porque apesar da música Help ser uma música muito... Quando você ouve, se você não entende o inglês, é uma música alegre, pra cima, mas ela é um grito de socorro, né? Eu preciso de alguém, socorro, eu tô morrendo, né? É um grito do John Lennon, né? E Satisfaction é assim, né? Todo mundo dança e pula, e ele tá cantando. Eu não consigo ter satisfação em coisa alguma. Eu tô dirigindo meu carro, tem um cara falando no rádio que não tem coisa com coisa, me contando alguma informação inútil que não serve pra nada, e eu tô aqui ouvindo, entendeu? Ele tá achando que ele vai conduzir a minha imaginação, minha vida, o outro tá na televisão falando como é que a minha camisa tem que ser, isso não me satisfaz, eu não consigo ter satisfação em nada. E você imaginar, cara, eles correrem o mundo e milhões, se não bilhões de pessoas cantarem junto com eles, eu já fiz de tudo e não consigo ter satisfação em nada. É muito louco. É muito louco isso.
E aí, o pior é que a humanidade continua tentando nessas coisas mesmo sem ter satisfação, né? A gente multiplicou o número de coisas e continua... Você pegar, ó... Hoje, reescrevendo a letra ali, a gente poderia dobrar, triplicar o número de coisas, porque a gente fica fazendo muito mais coisas em espaços curtos e continua não achando. É fácil, né, cara? E é muito interessante isso, né, que o Zé falou, cara. As pessoas, elas cantam. E, cara, você não tem a menor noção, às vezes, que você tá cantando, cara. Tipo... uma outra dica para um programa, cara. Essas músicas em inglês que você canta, você não sabe o que você tá cantando, sei lá, sabe? Tipo, tipo o Sambo que canta Sunday Bloody Sunday sorrindo numa roda de churrasco. No, God, please, no! No! Pois é, cara. É muito louco, assim, cara. Uma historinha assim, quando eu casei, te faltava uma música para completar, né, a playlist do DVD do casamento, né? E a gente não sabia que música colocar. E aí o pessoal lá do estúdio sugeriu, cara, por que você não bota uma música bonita, legal, tal? Coloca o Viva La Vida do Coldplay e tal. Aí eu já comecei assim, Coldplay, já vamos parando por aí. Nem me fala que me dá um negócio aqui. Eu ia indicar uma aqui. É um play bem cold mesmo. Que bom que sempre tem alguém pra dizer não. Aí depois o cara me fala, Viva La Vida. Eu falei, velho, você tá falando de Revolução Francesa, cara. Você tá falando dos caras que estão pedindo a cabeça do rei. Os caras estão derrubando um movimento. Eu uso em aula essa música. É uma desgraça essa música. Você quer botar no meu DVD de casamento, velho? Tipo, pô, mano, não faz isso comigo. E quanto editor, já trabalhei numa produtora, né? E editava casamentos. E já teve pedido, por exemplo, tem um vídeo que o pessoal fazia, agora já não tá mais tão na moda, chama Trash the Dress, que é a noiva, tipo, usa o vestido de noivo e faz uma sessão, só que vai destruindo no meio da natureza o vestido, suja de lama, mergulha com o vestido e tal. E usou uma música da Adele. Aquela Rolling in the Deep. Rolling, que é uma música sobre divórcio. Eu falei, não faz sentido, gente, não é? Você acha bonito, mas não é o intuito. Mas o pessoal... E foi, né? E foi a música. E foi, o cliente queria, mas assim, hoje tá fácil. Joga ali o nome da música, tradução do lado, vai aparecer a letra pra você dar uma olhada. Hoje é fácil, cara. O Satisfaction, cara, é muito engraçado porque, assim, eu curto muito os Stones, é uma das minhas bandas preferidas. E a Isa, né, quando ela tinha 2, 3 aninhos, ela ouviu o Satisfaction a primeira vez. E ela começou a pular na sala, cara. Começou a pular. Aí eu falei, pô, beleza, né? É o que eu preciso pra começar a formar uma roqueira aqui em casa, né, cara? E aí comecei a ensinar ela. Ela tinha até hoje ela tem uma guitarrinha ali, uma almofada de guitarra, né? E aí ela pegou a guitarra e ela começava a tocar que nem louca, assim, na sala. Aí ela aprendeu o refrão da música, aí ela aprendeu a pegada da música. Ela ficava o dia inteiro, cara, cantando Satisfaction aqui em casa. Aí depois você para pra pensar, pô, mano, essa menina já tá começando com a letra errada, mas beleza, é rock, é Stone, segue o baile, mas né, não cara? Tem, será, um fundo, tipo, de uma celebração do já larguei mesmo, sabe? Não sei. Pode ser. Sabe, uma intenção mesmo de fazer assim. Do reconhecimento. Até de zoar mesmo o inglês zoando o estadunidense. Falou, vamos fazer a música, vai todo mundo dançar lá. Depois eles prestam atenção na letra. Porque você falou que eles não tinham lançado, né? Então ia só no ao vivo ali. Não presta, exatamente. Atenção. É possível que sim, né? Acho que tem algumas coisas. Eu que tô pregando, né? Sou pastor. Há momentos em que na minha pregação eu deixo perguntas no ar, não para dar resposta. Não é para ter resposta, é para você entender que aquilo não tem resposta. Um exemplo, tipo Vai Babel. Vai Babel é alegre. E a música é alegre, mas a letra é tétrica, né? E aí, eu fico coro, todo mundo cantando aí. Talvez o Zé nunca tenha reparado, mas no perfil da Crentaço, Zé, no Instagram, a gente tem um destaque Vai Babel. Ah, é? E aí toda vez que tem uma... Toda vez não, porque eu tenho mais o que fazer da vida, muita coisa acontece. Mas quando tem grandes notícias do nosso querido governo, eu tiro o print da notícia e aí eu ponho Vai Babel. Aí tem vários, assim, stories homenageando o nosso governo com o Vai Babel, o refrão Vai Babel. Ainda bem que é só de vez em quando que você faz isso, que senão você ia passar o dia inteiro, todo dia fazendo isso. Pois né? E Satisfaction não ia conseguir, né? Não. Agora eu vou puxar pra mim, então, pra deixar o Zé por último aí.
Alternando. Isso, vamos alternando o convidado. Mas tá na ordem cronológica? Não, eu acho que tá. Não sei. Não tá na ordem Vai ser o Zé cronológica, daí. Mas o Zé talvez era antes a música dele, né? Não, Relaxa. tô enchendo, cara. Vou pular Estamos umas de férias. Você vai pular as gerações? Vou pular umas décadas pra frente. Mas eu tava olhando, eu anotei os anos das músicas do lado, porque eu fiquei curioso, eu fui olhando e pensando. Eu era o único que sabia no começo todas as músicas, depois passei pro pessoal. E a gente quase preencheu todas as décadas, assim. Acho que só 70 que não vai ter música, mas foi meio geral. Eu vou pular lá pros anos 90, 93. Eu não poderia deixar de citar um punk rockzinho. Então a minha sugestão é Bad Religion com American Jesus, a música. Aí. É assim, eu não sou um grande fã de Bad Religion. Eu não do meu gosto, assim, desse estilo, ela não se enquadra muito, mas respeito por toda a história, toda a importância que tem. E pelos integrantes, Bad Religion sempre teve um discurso muito massa, muito legal de acompanhar, influenciou muita gente que veio depois deles. Mas a American Jesus, além de ser uma das mais conhecidas deles, sempre toca, sempre as bandas tocam cover, sempre tem essas paradas. A letra dela sempre foi legal porque incomodou. Eu sendo cristão, ela sempre... O Bad Religion em si ele já dá uma incomodada, né? Você vê a logo deles, é um símbolo de proibido em cima de uma cruz. Então, se você num primeiro momento vai inocentão, você fica... Que é isso? Satanistas. Filhos do diabo. Põe aí na internet que eu tô chamando vocês. Mas não é. Como eles mesmos sempre... A gente não é bad cristianismo, não é bad islamismo. É bad a religião. É contra a religião. Tinha especulação que era ateu, e eles já falaram, tem uns que são ateus, mas tem uns que não são, e tudo mais. Eles sempre deixam nesse meio termo pra não revelar muito da jogada ali, da parada. É tipo nos anos 90, quando tinha os programas de esporte, daí não contava que pra quem torcia de futebol de cada comentarista. O personagem. Flamengo! Mas a letra da American Jesus, ela já começa... A primeira estrofe, ela já consegue bater em várias coisas diferentes. É impressionante. Ela bate no nacionalismo, ela bate em ser um grupo que tá crescendo numericamente, ela bate em estar se tornando popular, buscando poder. Tudo na primeira estrofe ele já bate. E assim, primeiro de tudo, é muito interessante fazer o exercício de ler os comentários tipo do YouTube, da música, porque as pessoas não entenderam que ela é irônica, ela não tá... pegando e vangloriando essa coisa. Ela tá sendo irônica absurdamente. Daí é muito engraçado porque tem os comentários. Nossa, não, mas é isso aí, os Estados Unidos, não sei o que, sonho americano. Não! Eles estão criticando isso. E essa música cabe tanto no contexto onde ela foi escrita, pros Estados Unidos, começo dos anos 90, né? Vinha do televangelismo fortíssimo dos Estados Unidos ali. Veio vindo pro Brasil, né? E como aqui sempre chega o gospel, chega um pouco atrasado, então a gente foi beber um pouquinho mais pra frente, mas ainda tá bebendo. Então, assim, eu acho que encaixa no contexto brasileiro muito grande, com a sede que a igreja evangélica tá por poder, por número, mas antes fosse só pelo número, que era um ponto que se tinha. Mas é um número vazio, não serve. É um número com o poder, é uma teocracia que eles falam. A música, ela vai falando de várias coisas. Ela fala do jeito americano, independente da questão protestante, cristã ali. Mas ela tem uma ironia muito boa, né? O trecho o irônico que eu acho mais legal, que dá um sorrisinho de canto da boca, é quando ele fala que tem pena do resto do mundo porque só poucas pessoas podem morar nos Estados Unidos. Mas vocês podem copiar nossa moral, vir visitar, mas não podem ficar. É muito boa, né? É sensacional. Inclusive, essa frase foi a que eu deixei destacado aqui na anotação que eu fiz, cara. É sensacional, cara. Essa frase é sensacional na música, cara. E é bem interessante, assim, né, essa questão dessa crítica aos Estados Unidos. E a questão do American Jesus me traz uma ideia dessa personalização de Jesus, né? É o Jesus assim, que, na verdade, é a Estátua da Liberdade com um chapeuzinho de Nova York na cabeça ou coisa do tipo, né? Exatamente, né? Assim, cria o seu Jesus aí, vamos encher a igreja, vamos... O Zé toda semana dá fórmula na Casa da Rocha. Pega os versículos, põe no Word a Bíblia, tira os versículos que você não quer, deixa só os que você quer e tá feito. Exatamente, cara. Tem uma cena, um dos livros que eu mais curti assim, de ler na minha vida foi Deuses Americanos, né, do Neil Gaiman. E tem uma parte, né, que ele tem um encontro, né, com vários deuses ali na Páscoa.
E o cara chega ali na Páscoa, ele encontra então a Deus ali da Páscoa, a Deus de não sei que lugar, tal, e começa a chegar Jesus, cara. Então chega Jesus, daqui a pouco chega um Jesus mexicano, aí chega um Jesus europeu, aí chega um Jesus do sul dos Estados Unidos, aí chega um Jesus com vestido de cowboy, e começa a chegar um monte de Jesus, e o cara fala, mas como assim, cara? Aí ele fala, não, aqui cada lugar tem o seu Jesus, tá tudo bem, tudo tranquilo, é Páscoa, vamos celebrar, né? Tipo, cara, a música é isso, cara, me lembra muito essa cena, velho. Mas é mesmo, essa ideia de tornar Deus a imagem e semelhança do homem, ela nunca foi tão forte como nos dias de hoje, né? No primeiro refrão, ele fala, né, nós temos um Jesus americano, você pode ver ele na estrada, né, na Interstate, nós temos um Jesus americano, e ele nos ajuda a construir o país do presidente, né? Então, é uma crítica, assim, essa coisa de eu transformar Jesus na imagem do líder que eu quero. Isso acontece com pastores, isso acontece com políticos, né? Ele prega um Jesus que é ele, que faz o que ele faz, que pensa como ele pensa, usando textos. Esse daqui é uma... Acho que a irmã dela é Don't Wanna Be an American Idiot. E é um outro punk muito bom, né? Que a gente podia falar dela também um dia. Mas nós temos um Jesus brasileiro também, né? Nós também temos um Jesus brasileiro. Isso aqui é uma paulada na cabeça. Eu achei muito boa a frase que você falou, não tinha pensado por isso. Que a gente torna, em vez da gente se tornar a imagem e semelhança, a gente torna Jesus, né, a nossa imagem e semelhança. E o final é muito forte, né? Ele vai citando bastante, tudo que é tipo de tragédia e coisa, e da galera repete o coro no fundo. E no clipe, o clipe original é bem anos 90, assim, surradão a imagem, mas no final quem tá repetindo as frases do coro é um bando de... o pessoal todo engravatadinho, assim, bem... moral tradicional, com os olhos vendados, falando isso, o nosso Deus e tal, que eles ficam falando. E aí ele fala, né, também, depois dessa parte, no último pedacinho da música, ele fala, né, que nós temos um Jesus americano, eu até notei aqui, exercendo a autoridade, reforçando a fé nacional e esmagando milhões todos os dias. Uma nação sob Deus. Sim. Putz, mas isso aí Cara... É o puro suco do milho do gospel brasileiro atual também, né? Essa questão de a lei, né? E é uma lei bem pesada que se quer sempre colocar como teocracia, né? É sempre no sentido de perseguição, né? Sempre no sentido de diminuição do outro e diminuição dos espaços do outro, assim. Então a música é realmente... E ela é felizinha, né? De novo, assim, são várias músicas que a gente colocou que, se você não lê a letra, você fica, ai, que música legal, que música gostosa. Você tá ali fazendo a rodinha punk ali. Todo faceirinho. E ela é uma música que é um tapa na cara, né? Muito alegre, muito pra cima. Cara, American Jesus, cara, eu ouço praticamente só a Kiss aqui em São Paulo, na Kiss FM. É a única rádio evangélica que eu consigo ouvir é a Kiss FM. Eu também, cara. American Jesus toca assim... Direto, cara. E ela conversa com uma outra música, fala Deus acima de tudo, todos como se fossem eu, aí ó, cabe também, tá vendo? Ó, tô conseguindo cruzar bastante com o resto. Mas essa loucura, né, daí tipo, na música é disso dos Estados Unidos, mas se a gente fizer uma transposição pra cá, daí é isso, a gente tem o nosso nacionalismo, mas o nosso nacionalismo bate continência pra bandeira dos Estados Unidos, pra bandeira de Israel... Porque daí a gente é vira-lata, mas coitado do pobre dos cachorros que são vira-lata, que não tem nada a ver com esse vira-lata aí. Zé, qual que é a tua primeira indicação aí? A minha primeira é Beatles, né? Volto a 1967, 68. While My Guitar Gently Weeps. A música, na verdade, é do George Harrison, mas foi gravada no álbum branco, né, no álbum dos Beatles. Até tem uma história interessante que eles estavam brigando muito nessa época, e o George ficou sozinho, aí ele foi na casa do Eric Clapton e chamou o Eric para gravar o solo dessa música e fazer as guitarras, né? E é uma obra-prima, né? Essa música é uma obra-prima. O George era um cara que tentava se espiritualizar na época. Ele, com certeza, nos anos 60, não conseguiu encontrar uma resposta talvez na praxis do cristianismo da época. Mas ele tentou no hinduísmo, ele tentou Hare Krishna, ele fez de tudo, né?
mas ele sempre tentou levar isso para as canções. No começo dos Beatles era mais Lennon-McCartney. As músicas que ele compunha sozinho, ele não tinha parceiro, ele era meio que achatado na banda, mas ele foi melhorando as composições dele a ponto de no Revolver Taxman, que é a música de abertura, já era dele, né? E era a melhor do álbum. Essa daqui é uma das melhores. Aliás, quando eu pego as melhores dos Beatles, tem muitas do George, né? Talvez quase igual às do John. É que o Paul é um cara que se supera. Mas essa letra aqui, eu olho para todos vocês e eu vejo que o amor está ali no canto dormindo, enquanto a minha guitarra chora gentilmente. Eu olho para o chão e eu vejo que ele está precisando ser varrido, enquanto a minha guitarra chora gentilmente. Eu não sei por que ninguém te falou, ninguém conseguiu desdobrar o teu amor. Eu não sei como alguém controlou você. Eles te compraram e te venderam. E você não fez nada. Eu olho para o mundo e eu percebo que ele está rodando, enquanto a minha guitarra chora gentilmente. E em cada erro, nós deveríamos certamente estar aprendendo, né? Não. Enquanto a minha guitarra continua chorando, né? Eu não sei como você foi tão pervertido, tão invertido, como você foi, e ninguém te alertou, né? E ele vai falando, né? Eu olho para o mundo, para as coisas que estão acontecendo, eu tô aqui sentado, não podendo fazer nada, a não ser estar envelhecendo, enquanto a minha guitarra tá chorando. Aqui eu vejo o lamento de um compositor, e eu acho que nesse ponto a gente tem um encontro de artistas lá na igreja. Já fizemos 2 meses, mês que vem, esse mês agora no final do mês é o terceiro. Eu já dei, é uma espécie de discipulado. No primeiro o meu tema foi Artistas são Profetas, foi a minha primeira. A segunda agora, Artistas são, que eu falei foi Artistas são Refletores da realidade. A próxima vai ser Artistas são Frágeis, né? Então eu estava dizendo que o artista é o cara que olha para o mundo, ele é um profeta da sociedade. A gente leu letras aqui, aliás, todas elas falando de dor, né? Todas elas falando de um mundo em colapso, olha que interessante. As músicas que mexem com a gente são aquelas que são mais realistas e verdadeiras, né? E de caras que não estão fazendo canção de dentro de um seminário, né? Eles estão no meio da vida, eles estão no meio da rua, eles estão dando porrada, levando porrada, enchendo a cara, tentando achar, olhando para o mundo, falando dessas coisas como Elvis falou, como Bad Religion falou, como a gente já passou aqui pelo... E vamos passar ainda, né, por outros, ou Beatles falando, ou Rolling Stones falando, e não adianta nada. E ele encerra a música dizendo, e eu tô aqui sentado fazendo nada, a não ser envelhecer, enquanto a minha guitarra continua chorando. Tem uma frase que eu não me lembro agora, se foi de Lutero, acho que foi de Charles Spurgeon, e ele diz, eu só consigo... uma oração, ele diz, eu só consigo chegar até os ouvidos das pessoas, Senhor, tem misericórdia. Eu, às vezes, me sinto assim como um pregador, né? Mas não é meu papel, é só a minha angústia. Eu não consigo entrar no coração das pessoas, eu não consigo mudar a cabeça das pessoas, eu só consigo chegar até o ouvido delas. O resto é uma obra do Espírito, mas ela não quer ouvir o Espírito, e ela... O máximo que ela faz é ouvir o que eu digo com o olho no relógio, porque ele tem que ir embora, porque ele tem um almoço no culto, depois do culto de domingo. E eu estou aqui sentado, fazendo só o que eu posso fazer, e envelhecendo, enquanto eu continuo cantando, falando, pregando. O mundo está rodando, enquanto a minha guitarra está chorando. E a guitarra do Eric Clapton chora incrivelmente nessa música. Eu já falei para os caras da banda, na pandemia eu falei, vamos fazer um cover e vamos gravar While My Guitar Gently Weeps. E o Hamilton falou, não, Zé, é muito lenta. Eu falei, não, mas essa música... Putz, grilo, eles não toparam fazer, né, meu? Eu falei, tudo bem, eu vou fazer sozinho. Um dia vocês vão ver eu postando ela sozinho. Ô Zé, deixa eu até te fazer uma pergunta, cara. Porque, assim, eu não conhecia essa música dos Beatles. Eu fiquei pensando, putz, é meio lado B, assim, dos Beatles, ela teve um impacto, porque eu não conhecia, eu falei assim, cara, nunca tinha ouvido essa música, e realmente, cara, quando eu fui olhar, né, a letra dela, cara, ela é profunda, né, ela é intensa, tem um pedacinho ali que ele fala sobre essa questão, né, do amor, de erro, de acerto e tal, e eles falam, né, de como que nós podemos expandir o amor no mundo, né, cara, tipo, essa frase me pegou assim de um jeito, porque muitas vezes a gente não consegue expressar o amor.
A gente vive em um mundo tão carente de amor que a gente não consegue expressar o amor. E se eu não consigo expressar o amor, como é que eu vou levar isso para as outras pessoas, né, cara? Eu achei isso tão forte assim, cara. Não, ela é bem conhecida, assim. É que, assim, para quem não é um Beatlemaníaco, que acompanha toda a carreira, você ouve as mais clássicas, ouve Let It Be, ouve Don't Let Me Down, você ouve aquelas que Help, as que tocam, né? Uhum. Mas ela é uma, assim, qualquer playlist, qualquer esses álbuns que eles fazem de The Best Of, alguém, né? Beatles, ela tá. Eric Clapton canta nos shows, muitos guitarristas de blues e cantores de blues já regravaram, ela tem muitos covers, e ele cantou até o fim da vida, né? Aliás, quando ele morre, tem um show no Royal Albert Hall com todos os amigos do George, né? O Traveling Wilburys, que foi uma banda sensacional que ele montou. O nome da banda era Traveling Wilburys, né? Os Wilburys Viajantes, e todos os é como se fosse uma família, né? Era o John Wilbury, o Ted Wilbury, né? Aquela foto, só que na verdade era ele, o Tom Petty, Bob Dylan, era todos os caras. Quando lançaram a banda, que banda é essa? Quem são esses caras? Começa a sair as vozes, são os caras, né? E eles tocam também na homenagem. E o último a entrar no palco, o penúltimo é o Eric, né? O Eric Clapton canta algumas do George em homenagem. E daí entra por último o Paul McCartney. E eles tocam essa e All Things Must Pass, que também é uma outra que eu poderia ter colocado, que é fantástica. E o Paul toca o piano do jeito que ele tocou na gravação, o Eric canta. E eu me emociono, assim, eu falo, cara, eu sempre digo isso na igreja, é que agora com essa coisa dos algoritmos, para eu colocar uma música na tela, na pregação, vão derrubar a live, porque é uma... Sim. Vou falar uma palavra aqui daquele versículo de Paulo, é uma bosta isso, sabe? Aquele versículo que ele fala que tudo é esterco, né? Então eu tenho que tirar do ar para mostrar, eu já usei muitas músicas, mas essa é uma daquelas que eu falo assim, eu devia ter feito essa daqui, né? Que eu nasci depois, mas eu não consegui fazer uma como essa, assim. Que em tão poucas palavras eu resumo um sentimento tão gigantesco, mas ela tá na minha boca, essa música tá no meu coração, ela faz parte da minha vida. Vou falar, quando eu vi que você mandou, eu olhei, é a cara do Zé essa música. Eu olhei a letra. Sabe, vai acontecendo essas coisas e eu tô aqui com a minha guitarra, sabe? Eu sigo, se estão ouvindo. O que você falou é o que eu tinha pensado, assim. Com certeza, você falou com mais profundidade do que eu tinha imaginado. Mas essa sensação de conhecer das músicas, tudo que você escreve, das pregações, tipo, se a pessoa vai escutar, se não tá, eu vou continuar tocando a guitarra aqui, sabe? Que você brinca mesmo do resgate, que a gente tá cada vez mais perto do fim, na verdade, quando para pra olhar o tempo, né? Já passou tanto e a gente tá mais perto do final, mas a guitarra segue tocando, enquanto dela vai seguindo. E essa música, eu acho que daí, a gente falou que as outras são letras fortes e alegrinhas, essa eu acho que ela tem a melancolia na melodia. Entendi. Eu não sei com quantas guitarras ela tem o quê? 2? Mais, você sabe dizer? Porque tem uma cavalgadinha no começo também ali, né? Faz um... eu acho que... Eu nunca fui atrás da ficha técnica completa, apesar de eu ter muitos livros dos Beatles, mas eu nunca li todos inteiros. Mas eu acho que tem uma guitarra do George, que faz a base. Eu acho que o John não toca. Se eu não me engano, no solo do Eric tem 2. Tem um piano que não entra toda hora. E eu não me lembro agora se tem um violão junto ali. Mas é um blues menor, né? O George gostava de blues, por isso que ele chama também o Eric, né? Aliás, é um blues que hoje, na modernidade, esse tipo de cadência se usa muito. Você vai ver John Mayer fazendo coisas parecidas com essa, você vai ver Gary Moore, que já é falecido, mas é recente, fazendo coisas como essa. Então, o que ele fez com o blues em 1968 já foi, assim, uma coisa extraordinária para a época. Foi genial, né? A cadência de acordes que ele fez usando como base uma ideia de blues menor. Então ela é melancólica, né? Ela é uma melodia melancólica, lírica, e o refrão ele muda para uma tonalidade maior, né? Quando ele canta I don't know how, nobody told you, ela cresce, ela vai para um momento alegre, para uma tonalidade maior, mas a letra continua dizendo, eu não acredito que ninguém te falou isso, que ninguém conseguiu desdobrar e desenvolver o amor que você tem. Como é que alguém te controlou, te compraram e te venderam? Como é que você deixou isso acontecer, né? Cara, é um chacoalhão na gente, assim, muito grande, né? Muito grande.
As bandas gospel podiam estar cantando coisas como essa, mas elas preferiram cantar sobre prosperidade. Mas eu conhecia a música. Quando o Jonathan falou o nome, eu falei, o Jonathan falou, é a cara do Zé, você vai ver. Eu falei, sim. Eu nem tinha começado a ler, eu falei, mas é mesmo. Mas eu acho que tem um pouco dessa questão de lamento, mas uma questão de resiliência, assim. Acho que é um pouco do que eu falei na música do Elvis também. Não é indiferença, não é a minha guitarra continua tocando aqui porque eu sou indiferente e eu tô desconectado do mundo. Mas é porque eu entendo que o que eu faço faz diferença enquanto eu mantenho e eu persisto, apesar de todo o resto, né? Então, eu acho legal porque o guitarra chorando ali, o guitarra tocando gentilmente, ela pode ser pregando, tocando, ensinando na escola, sabe? Existindo, conversando, amando, vivendo o evangelho no dia a dia, assim. Então eu acho que essa é uma ideia muito de a gente resiste, mesmo quando todo o resto tá caindo, às vezes no choro. Às vezes é com o choro caindo. Não necessariamente da guitarra, mas da gente, mas a gente tá persistindo, né? Então, ela é muito bonita mesmo. E é legal, se o Zé tava falando, né, dos encontros aí sobre os artistas, né? E é legal parar para ver, né, essa música, essa questão da arte, sempre em tempos de crise, né, como a arte ela floresce. Cara, é impressionante, né? Você pega, né, ao longo da história, todo momento de grande crise, dificuldade, foi realmente onde a arte ela floresce e ela consegue se manifestar de uma forma única. Então é muito legal parar para observar isso, né? Como a nossa resistência ela é feita muito em cima daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, e como a arte como um todo ela é responsável por isso, né? Ela é mesmo. Ela é o profeta, né, da sociedade. Vamos para a segunda rodada? Tamires, qual que é a sua segunda indicação? A minha segunda indicação é mais recente, embora não tão recente assim, porque a gente acha que os anos 90 estão perto, mas eles já têm 30 anos, tipo eu. É a música Times Like This, do Foo Fighters. Sensacional. Eu gosto demais dessa música. É a minha música favorita do Foo Fighters. Quando eu falei pro Jonathan, daí a gente colocou os clipes, a gente achava esses clipes com versões legendadas, às vezes mais ou menos a legenda, mas enfim, né, dá pra ter uma noção da música. Eu falei que pra mim é Jesus falando. E o Jonathan falou, mas também pode ser a gente conversando com Deus. Mas eu acho que é muito... Pra mim, a figura é de Jesus conversando com a gente. Deixa eu só abrir aqui a música, que daí fica mais fácil. Ela é do começo dos anos 2000. Não 2002. Então ela é recente. Eu vou contando uma história, então quando tá você pega a letra. Eu tava pesquisando dela e eu achei muito engraçado, porque eu achei, né, coloca o clipe ali, fica mais visual, ajuda a dar uma contextualizada. Mas a minha lembrança não é desse clipe, tava um clipe com fundo meio Windows Media Player, sabe? Que fica uns psicodelia no fundo. Eu falei, mas eu não lembro dessa versão do clipe, pra mim era diferente. E tem realmente duas versões de clipe. Tem essa que é a versão, tipo, inglesa, e daí tem a versão que eu acho que é o que a gente viu mais de MTV e tal, que é eles na ponte tocando e as pessoas jogando coisas. Sim, que passa uma mensagem totalmente diferente visualmente do que os caras tocando no fundo verde, sabe? É a versão que eu conheço. Eu só conhecia esse clipe aí mesmo. Porque eu não sabia que tinha dois, não. Mas fala, né? Eu sou uma estrada de mão única, eu sou uma estrada que leva pra longe e segue você de volta, eu sou um poste aceso, eu sou uma luz branca ofuscante que pisca sem parar. E aí o segundo grupo de estrofe, que não é o refrão, fala: eu sou um novo dia nascendo, eu sou um céu novo em folha que sustenta as estrelas hoje à noite, eu estou um pouco dividido se devo ficar ou fugir pra longe e deixar tudo isso pra trás. E aí a gente tem o refrão sendo repetido várias vezes na música, mas a parte que não é o refrão, ela me faz muito pensar em Jesus, as figuras, os pontos de referência que a gente vai tendo, assim. Então, ele tá aqui e é ele que nos guia, é ele que nos move, é ele que vai acender quando tá tudo escuro, e é ele que vai nos aquecer quando tá tudo frio. Então, eu gosto de pensar nela nesse sentido de Jesus, às vezes até com os discípulos mesmo, sabe? Então, ele tá ali e ele fala, eu sou tudo isso. E nesses tempos que eu tô aqui com vocês vão ter que aprender tudo isso. Vocês vão ter que aprender a viver de novo, porque o jeito que vocês viviam não era o jeito correto. O jeito que vocês amavam não era o jeito pleno de amar. O jeito que vocês compartilhavam as coisas não era o jeito completo de compartilhar as coisas. E eu acho que os tempos, né? O fim
Eu nunca lembro como que é os negócios, mas acho que é a milenista, né? Que já estamos vivendo a tragédia. É isso, assim, a gente tá nesses tempos em que fazer a nossa vida todos os dias é uma nova forma de aprender, é uma nova chance de aprender a viver, a amar, a perdoar, a reconhecer o outro enquanto um indivíduo. E é a partir de Jesus que a gente aceita que todo dia a gente é errado, e todo dia a gente tá falho, todo dia falta algo em nós que pode ser aprimorado. E aí, claro, né, o fato de que a gente viveu esses 2 últimos anos muito difíceis, volta a essa lembrança, né, de esses tempos, tempos como esses nos ensinam de novo e de novo. Na verdade, que bom se tivessem ensinado, né, o problema é, eu e o Jonathan tem algumas coisas, assim, que marca começo de pandemia, sabe? Vem a nostalgia, que não é bem nostalgia, mas tem uma música do Blink-182 que... Como que é o nome daquela música? Eu não lembro. Happy Days. Que é uma música que eles gravaram. É muito fofa a música e eles fizeram um clipe com as pessoas isoladas em casa no começo da quarentena. E aí a galera tá, tipo... fãs, né? São os fãs, assim. Tem a banda... imagens da banda, mas os fãs mandaram imagens também isolados. É muito bom o clipe, assim. Então é tipo a galera naquele começo que, tipo, realmente a gente tá em casa e não sai, faltando papel higiênico. E era uma época que, por mais que a gente não soubesse o que vinha pela frente, a gente ainda podia lá, em março, em abril de 2020, ter esperança que a gente ia sair melhor enquanto humanidade da pandemia. Eu tinha essa esperança, de verdade, assim. Daí deu 3 semanas eu falei, não vai, né? Não vai acontecer. Então, tem até essa nostalgia de pensar, tipo, eram tempos a gente enfrentou tempos muito difíceis que podiam ter sido tempos em que a gente cresceu, em que a gente melhorou, em que a gente foi mais generoso, em que a gente foi mais espiritualizado e amoroso. E não foi bem o que aconteceu, né? Então, eu gosto de pensar nessa mensagem de, tipo, é Jesus falando pra gente, sabe? Esses tempos que vocês vivem, independente de quais sejam esses tempos, independente de qual é o século, a década que você tá, é nesse tempo que você vai ter que aprender tudo de novo, é nesse tempo que você vai ter que amar mais e ser mais comprometido e se envolver e dar mais de si mesmo pros outros, assim, sabe? É um pouco isso que essa música passa pra mim. Essa música, ela me lembra na parte que ele fala, né, sobre a estrada que leva ao longe, o poste aceso, a luz branca ofuscante, o ermo do lampião em Nárnia. E aí faz essa conexão, né, de você pensando em Jesus sempre falando com a gente, me veio essa imagem, sabe, assim, aquele poste de luz que está sempre aceso, independente do clima, independente do tempo, independente da circunstância, ele está lá, ele está aceso, ele está lá te guiando, te servindo como indicativo, de onde você pode ir, de como você pode ir, onde você pode ir. Então achei bem legal, assim, quando eu li essa parte, né? O Fighters eu ouço pouco, assim, eu conheço as mais famosas, assim, sei lá, uma ou outra, eu não conhecia essa música, então quando eu ouvi ela aqui pela primeira vez, eu achei muito legal, né? A ideia de um novo dia nascendo, então, acho que tem tudo a ver mesmo com essa relação, ouvindo você falar agora, com essa relação aí do cristianismo, de imaginar Jesus falando, né, sobre isso, né? Achei bem interessante, assim, mas me veio, assim, de cara, assim, a imagem do ermo do lampião, né? Putz, é isso, né? Eu gosto dessa música também, e eu penso dessa mesma maneira, tipo, a gente tem chance, a gente sabe qual é o fim, tudo bem, mas eu tô dizendo não para a existência, não para o cosmos, mas o ser humano tem chance, porque em tempos como esse, dá pra gente aprender a viver de novo, dá pra gente aprender a doar de novo. São em tempos como esses que a gente aprende a amar outra vez, né? Então, quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu já curti demais, porque eu gosto de Foo Fighters, e eu achei a melodia dela incrível, já saí gostando logo de cara, né, meu? Eu ainda ficava pensando assim, como é que o Dave Grohl era o baterista do Nirvana? Ainda, assim, não que eu torci ou fiquei feliz pela morte do Kurt Cobain, nada disso. Mas a banda podia ter acabado, ele podia estar vivo ainda. Mas a banda tinha que acabar pro Dave Grohl começar a compor e cantar e pular pro microfone com a guitarra na mão, porque ele é genial, né? Ele é genial. Tem outras deles também que são... Aliás, dá pra gente fazer muito, tem muita coisa pra gente fazer aqui, né? Pra falar nesses programas. Mas eu vejo assim, cara, eu quando eu ouço essa música, eu penso assim, putz, você teve chance, hein, meu? Você teve chance, porque nessas horas de angústia, são as horas que dá pra você olhar pra cima, são as horas que você aprende. Aliás, tá certo o que diz Salomão,
nos provérbios, né? É melhor estar na casa que tem luto do que na casa onde tem festa, né? Porque na casa onde tem luto, o homem enxerga o seu fim e ele repensa a sua vida, né? E na casa onde tem festa, ele tá bebendo e festejando, não tá nem aí com nada, né? Então, eu gosto de pensar nessa música também assim, que nem sempre os momentos difíceis que a gente passa, eu sou um cara que gosto muito de sad songs, então eu vejo beleza na dor, eu vejo beleza porque o aprendizado vem no sofrimento, como o Edu falou, né? Os momentos de crise é quando a arte produziu as coisas mais lindas, né, que a gente pode imaginar, né? E essa é uma delas, né? É nessas horas que você aprende de novo. Quando eu ouço essa música, eu lembro de You Learn, da Alanis Morissette, que, aliás, ela mereceria um programa só para ela. You live, you learn, you scream, you learn, you bleed, you learn. Tudo que você passa, você aprende. Você sofre, você aprende. Você apanha, você aprende. Você ri, você aprende. Você vive, você aprende. É em horas como essa que a gente cresce, né? Eu acho essa música genial, fabulosa. Uma bela escolha, Tamires. Bela escolha. E eu indico a versão dele tocando em Atenas, eu acho que eles estão. Acho que é a Acrópole, não lembro. É um DVD deles. Você lembra? Que talvez o Edu não tenha visto. Eles estão numa das ruínas da Grécia, assim, de Atenas. E daí vou procurar pra ver. Só o Dave Grohl puxando ali na guitarra e vocal, só ele no começo, e o resto da banda entra só quando sobe lá no final. Então, assim, ele tá visceral, o vocal dele normalmente já é rasgado, né? Cara, fica lindo de ver. Ele toca a primeira estrofe e o primeiro refrão é ele sozinho, né? Puxa o ar rasgado dele, só com a guitarrinha, sabe? É que o Foo Fighters é uma banda que eu comecei a ouvir, sei lá, cara, uns 5, 6 anos pra cá. Não era uma banda que fazia parte da minha playlist. E acho que o Zé deve conhecer o Douglas Pimentel. Sim. O Douglas, ele era louco pelo Foo Fighters. A gente convidou ele pra tocarem, né, na Glocal. E ele tocou essa música lá. A galera tocou essa música lá. Eu achei My Hero. E eu achei a música sensacional, cara. Eu olhei... My Hero. Cara, a pegada da música é boa, fui atrás da letra, olhei e falei, putz, esses caras são bons, vou começar a ouvir. E aí comecei a consumir mais o Foo Fighters agora. E eu acho o Dave Grohl assim, cara... Ele é um cara que eu queria trocar uma ideia. Provavelmente eu não entendi nada, porque eu não sei falar inglês direito, ele não entendeu o que eu falo, mas ele tem cara de ser muito gente boa. E o cara, sabe... Ele sabe fazer e ele é esforçado. Pô, que nem o cara era baterista do Nirvana. E daí não acabou, ele foi, montou uma outra banda. Tem as tretas, expulsou o baterista porque não gostou da bateria da gravação do primeiro CD. E foi ele, refez todos os instrumentos. Tem todas essas histórias aí, mas é que o cara queria mesmo, sabe? É o cara que queria e foi pra fazer a parada. E eu acertei, foi na Acrópole que eles gravaram. É nas ruínas da Acrópole em Atenas. Mas a letra é bom, eu acho... É isso que eu falei, eu particularmente gosto muito do vocal rasgado, então eu acho muito legal ele cantando. É o cara que... Dave Grohl é o cara que toca com a perna quebrada, sentado. É maravilhoso. A época da perna quebrada no show era incrível. Ele é de verdade, né? Sim. Cara, ele é autêntico. Acho que é uma coisa que eu acho muito legal quando eu vejo ele falando em algum lugar. Acho bem legal isso aí. Edu, qual que é a sua segunda indicação? Cara, a segunda é uma outra provocação que eu gosto bastante. Eu uso essa música em vários contextos. É uma música do Metallica, né, o Master of Puppets. Eu acho é uma das minhas músicas preferidas do Metallica. Aproveitando que o Zé tá aqui, eu acho que o Master of Puppets é o rock da vovó sem um final feliz. Num dos contextos cabe mesmo. É o rock da vovó sem um final feliz, né? Porque não tem Jesus na música, mas de resto, né, cara, é uma letra que me faz pensar muito nisso. É uma música pesada, é uma outra música, assim, que recentemente eu fui no show do Metallica aqui em São Paulo, e quando eles começam a tocar, a galera enlouquece, e eu fico me perguntando, será que os caras sabem o que eles estão cantando, né? Tipo... Porque é uma música pesada, né, cara? É uma música que já começa pelo título, né, cara? Mestre das marionetes, né? Então, será que a galera entende qual que é a perspectiva da música, né? E ele vai falando, né, sobre essa questão das drogas, especialmente ali, né? Dessa questão do domínio das drogas sobre a mente, sobre o corpo. Ele fala, levando sobre leva a autodestruição, sofrimento, a morte. Então ele vai te controlando, né,
no contexto ali, as drogas elas vão te levando para um estado de alienação, você perde a noção das coisas, e a letra da música é ela falando com você, né? Tipo, chega uma parte que ele começa a falar, né? Vem rastejando mais rápido, obedeça o seu mestre, a sua vida vai queimar mais rápido, obedeça o seu mestre, eu controlo as suas cordas, eu confundo a sua mente, eu esmago os seus sonhos, é só você chamar o meu nome, porque eu vou ouvir você gritar e eu vou até você. E aí depois ele fica mais explícito numa parte, né, que ele vai falar, né, que no seu caminho tem agulhas, eu sou o monopólio da dor, você vai cortar o seu café da manhã no espelho, me experimente, e você vai ver que você só precisa de mais, e você, sem perceber, vai ver que eu tô matando você. Tá? Então, é uma letra muito pesada. E essa letra me faz pensar não só nas drogas mais explícitas, né, como a música se propõe, né, uma cocaína, heroína, eu acho que são principalmente essas duas, né, que é um contexto ali, mas de outras coisas que nós podemos classificar como drogas. Cara, nós temos drogas políticas no Brasil, cara, e que estão nos manipulando o tempo inteiro. Eu uso essa música em sala de aula para fazer essa discussão, num contexto político. Eu faço uma adaptação dela para a política. Então eu mostro assim, como que a não conscientização política te leva para o buraco. Como você consegue ser manipulado, se tornar alienado e ter a sua vida destruída por um governo que não presta atenção no seu cidadão, que não valoriza os direitos humanos e tal. Então, é uma música que ela mexe muito comigo por essa pegada assim, dela, por essa agressividade que ela tem. E, ao contrário daquilo que a gente espera, porque a gente sempre espera um final feliz. Todos os contos que a gente vê terminam com um final feliz. A maioria dos filmes que a gente assiste termina com um final feliz. A série tem um final feliz. E essa música não tem. E para mim, assim, é quase que assim, eu entendendo que o mestre das marionetes, o Master of Puppets, ele pode ser, inclusive, o diabo ali, e se você continuar com essa sua vida desregrada, tapada, alienada, ele vai te levar para a morte. E o final é esse. Então você precisa, em algum momento, ter esse despertar, para que você não tenha esse final. E aí eu brinquei com o Rock da Vovó, porque quando eu lembro da música do Rock da Vovó, na música você tem um final feliz. Na música, ele conheceu alguém, a avó que dizia, alguém que alertou a ele que aquele final ia ser a morte e que ele precisava mudar o rumo da sua vida. E aí eu faço essa comparação, né? Quem que está nos alertando, ou quem nós estamos alertando, para mudar o final da vida? Porque passam pessoas por nós o tempo inteiro, todo dia, toda hora, e muitas vezes a gente fica tão alienado nas coisas que nós temos que fazer, que a gente esquece, de chamar a atenção e trazer essas pessoas para a luz. Então essa música, ela me pega muito toda vez que eu ouço, ela tem uma batida que eu curto, ela tem eu acho que as variações que ela tem são boas, então ela tem hora que ela fica um pouco mais tranquila, depois ela vem numa agressividade maior, ela vai alternando isso o tempo inteiro, então ela mexe com você, mas ela mexe de um jeito que talvez não seria o interessante, né? A gente falou aqui de música, sei que você ouve, sai pulando e tal, mas quando você para ver uma música que te deixaria completamente deprimido, quando você ouve, quando você para ver atentamente o que essa música está falando, né? Eu não conhecia, não sou um fã assim, de Metallica. Conheço também as clássicas, né? Nothing Else Matters, essas músicas que tocam mais em rádio. Eu não sou um fã muito assim de Metallica e não conhecia a música. Mas sabe o que eu acho, Edu? Eu acho que vou falar na real, assim, acho que o Espírito Santo usa esses caras. Eita Deus! Se um crente faz uma música dessa, ela é tida como ridícula. Mas um cara que tá no meio do mundão que eles estão, entrar nessa consciência e falar uma verdade dessa, grita muito mais forte do que qualquer pregador, cara. Muito mais. Porque se eu pregar isso, ninguém vai parar para ouvir, porque é um pastor falando que droga acaba com a vida, que vicia. Tá bom, mais um falando, vai.
Agora, quando um cara que tem a grana, tá no meio do rock, e você ouve a porrada que é a música, você vai achar, esses caras tão cheiradaço fazer um negócio desse, o cara tá mandando... É como o Cocaine do Eric Clapton, né? Que os caras acham que ele tá fazendo uma apologia à droga, os caras Cocaine, ele tá falando o contrário, né? Ela vai acabar com você, meu. Ela não mente não, meu, ela vai te destruir, né? Então eu acho muito legal isso, eu acho que a gente tem que ser grato a Deus, independente deles, talvez eles eu não tô falando que eles vão pro céu, nada disso, porque crente, quando você fala com crente, é uma desgraça, né? Falar com evangélico é uma desgraça. Mas eles são da igreja? De que igreja que eles são? Não tô falando isso, tô falando que Deus não precisa de crente para falar o que ele tem que falar. Ele não precisou de ninguém para enviar Cristo, nem para fazer o mundo que ele fez. Ele usa qualquer um para falar o que ele quer, né? E eu acho essa aí fabulosa. Eu achei muito legal. Zé, tem uma outra música do Metallica, chama Creeping Death. Não sei se você conhece. Não. Essa música eu já preguei num encontro de jovens com ela, porque ela conta a saída do povo do Egito, mas é como se fosse o anjo da morte contando a história. Caramba! Então, ele fala sobre as pragas, sobre o que aconteceu, que ninguém deu ouvido, e aí ele vai passar matando o primogênito de cada família, você tem que ter o sangue sobre a porta, tal. Então ele narra a última praga, né? E aí foi muito engraçado, cara, porque eu pedi pro cara tocar a música, ele tocou, né, no violão, não foi nem guitarra nem nada. Do Cats Barnett. A galera achou o máximo a música, e eu só deixei no final. Aí quando eu acabei, eu falei, putz, eu esqueci de falar, né? Essa música aí é dos irmãos do Metallica, né? A galera, velho, arregalou o olho. Como assim? Eu falei, então, gente... Tá tocando Metallica na igreja, nem vai ter que consagrar o violão de novo. Tem que consagrar, desconsagrou. Pois é, cara. Nunca mais me chamaram pra voltar lá. Que ótimo. Eu adoro ir em lugares que eu falo e não me chamam mais. Pois é, cara. Eu pensei, bom, o que eu tinha que fazer tá feito. Exatamente. Acabou, cara. Eu vou te mandar depois o link da música que eu vi, Zé. Manda, quero ouvir. Vou usar também. O que eu fico pensando dessa música é como é o sentimento dos próprios integrantes tocando ela, visto que, né, eles têm todo um histórico tipo de uso e de dependência e de conseguir ficar um período sem e voltar. Deve ser muito difícil, né? Inclusive essa turnê agora do Brasil, né? Não foi só o fator pandemia que adiou ela, né? O James Hetfield foi internado, né, numa clínica. De novo, né, passando Sim. por isso. Então deve ser muito pesado, sabe? Tipo, de tocar do jeito que é e pensando como é pra cada artista, né, autoral que escreve suas músicas, mesmo os que interpretam trazem de si também, mas esse contexto, né, que é uma música bem, ela é visceral na letra, né, é bem pesada mesmo, é rindo, né, no final acaba... Ela não é, embora acabe rindo, né? Tenha risadas no final. É uma risada maléfica, alegria, sarcástica. Maléfica, né? Deve ser louco. É meio Aí vai variar as traduções, mas o Cartas de um Diabo, assim, enquanto tava tudo dando certo, sabe? É meio a conversa dos dois ali, que daí varia as traduções de Fitafuso, Maldonado, nem lembro, uma Vermabile, tem 200 mil nomes diferentes, né? Mas é um pouco esse envolvimento... Porque nas cartas a gente tem os diabos, tipo, zoando mesmo, né? Falando, então, vamos zoar com esse bocó aí, né? Aí a letra passa um pouco isso também, assim, a gente não precisa ter filtros pra falar, né, do que tá falando, porque a gente quer zoar com a tua vida mesmo. Muito bom. A minha segunda indicação agora tá na mesma década aí do Metallica, que é do Queen, Under Pressure. Essa eu já preguei, já toquei na igreja e preguei ela. Mas daí foi na tua igreja e não te expulsaram, não tem problema. Não, foi eu mesmo que prego. Eu mandei com o pastor não convidou mais dele. Vantagens de ser o pastor da igreja. Exatamente. Primeiro ponto, já pra tirar da frente, é que esse baixo no começo é muito massa. De verdade. Sensacional. Só na palhetadinha ali. E assim, não tem... Essa é o pescocinho do baixista, que já trabalha normalmente, trabalha muito mais nesse começo, né? Só seguidinho, assim. Eu tenho um amigo que ele é baixista, e ele sempre fala dessa música, ele fala assim, cara, quem toca baixo nunca é ninguém na banda, agora essa música é a primeira vez que um baixista tem destaque, cara. Essa, She, do Green Day... Putz, assim, é dele, né? A música começou com ele, começou com o riff, né? Ele fez o riffzinho, dali surgiu tudo.
as primeiras vezes que escutei e tal, eu sempre gostei por causa da música em si, pela melodia, pelo baixo começando, eu gosto demais, acho muito... Ela é muito videográfica também, sabe? Dá pra você fazer muito vídeo em cima, porque cabe muita coisa, assim. O próprio clipe, a ideia é muito engraçada, porque o clipe... Se você parar friamente, ele não é nada demais. É um monte de coisa caótica, mistura com umas cenas do dia a dia, tem uns beijos de várias épocas diferentes, entra um Nosferatu no meio. Parece um vinheta da MTV anos 90, assim, sabe? Que você ficava... O que tá querendo dizer? Então é legal assim, porque é uma música videográfica, mas que o clipe não é, mas o clipe diz tudo que você for parar pra pensar da música, assim. Porque, assim, é a pressão, a música, o título, tudo é pressão, é sobre a pressão do dia a dia. Daí assim, né? David Bowie. O Bowie participando com o Freddie Mercury. Duas interpretações perfeitas, assim, do jeito de cantar. E daí tem as maluquices de cada um separadinho na música, que é muito engraçado, né? Que se conta que eles gravaram em cabines diferentes. Estavam loucaço e gravaram em cabines diferentes, fazendo essas outras jogadinhas que tem no meio. Mas eu gosto bastante dela também pela letra, pensando, porque eu acho que ela combina com o Satisfaction lá, voltando. Que o Satisfaction é o dia a dia de não se satisfazer, e aí é uma leitura da pressão, né? E eu acho que cabe muito hoje em dia, se a gente parar pra pensar, que quantidade de informação que a gente recebe, de coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, de coisas que a gente acha que tem que fazer, mas na verdade não tem, mas perde tempo fazendo. A pressão social vindo de família, vindo de trabalho, de igreja, de sociedade. E daí o final vem com o presente da letra, que é a gente esqueceu do amor, que é a base disso, sabe? E é bonito demais, porque daí ele vai falando do amor, né? Que o amor é o que a gente faz a gente se preocupar com alguém durante a noite, né? Porque parece uma coisa tão simples, mas é tão, tão bonito. E eu acho que ele fecha falando da nossa última dança, né? Essa é a nossa última dança. E eu acho que Under Pressure poderia ser a última dança, porque a primeira dança do pós será a nossa valsa. Então eu acho que combina muito. Dá pra fazer essa ligação de acaba uma e começa a outra. Deve ser. E é loucura, porque o Under Pressure traz essa sensação fazendo do Nossa Valsa. O Nossa Valsa é uma música quando a gente tá triste aqui, a gente coloca aqui em casa, sendo limpando a casa. Porque eu acho que tem o clima ali, sabe? É a celebração. É a portinha do paraíso, pós, assim, né? É a portinha. Essa foi a ideia. Abriu mas a portinha, vai ter que Under Pressure eu acho uma obra-prima. Eu não sei se vocês já assistiram, acho que já tá no YouTube, o show que eles fizeram no... Como é que chama o estádio lá que derrubaram e fizeram de novo na Inglaterra? Caramba! O Wembley Stadium, em homenagem ao Freddie Mercury, depois que ele morre. Então o Queen toca os três e eles sempre chamam alguém para cantar, né? Tem participações incríveis, né? Tem Bohemian Rhapsody com Elton John e Axl Rose, que é sensacional. Essa eu vi, cara, ficou muito boa, cara. E essa é o David Bowie com a Annie Lennox cantando. Eu gosto dela. Putz, Annie Lennox cantando no lugar do Fred é sensacional. Essa parte eu oro para que amanhã me deixe mais animado por causa da pressão. Putz, eu acho muito, muito bonito essa parte que você falou do final. 'Cause love's such an old-fashioned word and love there's you. Tem um lirismo tão bonito, melódico desse final, e a letra, o amor é uma palavra fora de moda e ele te desafia a se importar com as pessoas que estão na calada da noite, te desafia a mudar o seu jeito de viver, a nos preocuparmos com nós mesmos. Essa é a nossa última dança, essa é a nossa última chance, e é isso que nós somos, é assim que nós estamos, sob pressão. Os meus amigos, eu ouço os meus amigos gritando, me arranca daqui! Cara, eu acho isso, e essa aqui tem um pouco da vida também do Fred, né? Das angústias dele, de tudo. Cara, isso aqui é uma obra-prima. Também eu acho que isso aqui, independente de toda a loucura que os caras tinham na cabeça, foi Deus que deu essa música pra esses caras. Não, isso aqui não pode ser. Não pode ser o diabo. A minha teologia não cabe Satanás cantando uma música dessa. Só cabe Deus. Eu acho essa música fantástica. Parabéns, Jonathan. Sabe que quando eu ouvi essa música, eu deixei até o Freddie Mercury aqui, né? Eu vou colocar porque merece ele aparecer na gravação.
Cara, eu não sei se vocês já ouviram, eu ouvi uma vez na Kiss, só o vocal do Freddie Mercury e o David Bowie cantando. É incrível, né? Ah, cara, aquilo ali, meu, assim, de lembrar arrepia, cara, assim, os caras brincam com a voz ali e tal, é uma coisa assim tão, acho que é isso que você falou, é tão sublime, cara, você ouvir aqueles dois caras cantando, só o vocal e, pô, esse cara é sensacional, cara, e eu gosto muito porque tem a parte que ele fala, né, que o amor tá tão fora de moda, porque ele te desafia a se importar com as outras pessoas. Cara, assim, quem se importa com as pessoas no dia de hoje, né? Tipo, dane-se, né, cara? É um mundo cada vez mais individualista, né? E toda vez que você fala de amor... É piegas. Exatamente, é piegas, né? Tem uma aula que eu dou em que eu falo sobre as relações de amor, mas pensando em Paulo. Eu tenho um itinerário formativo de liderança e eu pego as características do que Paulo fala e eu dou isso em sala de aula. E eu falo para eles, cara, assim, o amor não é um sentimento, o amor é ação, é atitude. Aí eu pego tudo aquilo que Paulo fala e eu pergunto para eles, assim, tem algum sentimento nessa lista? Pô, não tem nenhum, professor. Eu falo, pois é, cara, o amor é isso. Você tem que desmistificar essa ideia do amor. E aí as pessoas começam a entender de fato o que é, né, o amor, cara. E essa música, quando chega nessa parte, assim, é muito real. Essa música é divina, cara. Esse negócio de a gente tá na pressão e porque estamos nela, a gente esquece dessas outras coisas, né? Fica mais difícil, embora mais necessário. Fica mais difícil espalhar o amor, fica mais difícil colocá-lo em prática, mas justamente porque a gente tá vivendo sob essa pressão constante, e aí cada um de nós sabe onde que aperta o sapatinho no calo ali, mas é justamente por causa disso que a gente precisa de mais amor e receber mais amor, mas a gente precisa se esforçar para dar mais amor para as outras pessoas, né? Porque quando a gente reconhece as nossas dificuldades, quando a gente reconhece os nossos sofrimentos, o próximo passo deveria ser o outro também sofre, mesmo que sejam sofrimentos diferentes de mim, né? Então, essa noção de construção de empatia na outra pessoa, porque se eu reconheço que eu preciso tanto de amor estando nessa situação, por que eu vou me negar de dar amor também, né? Por que eu vou me negar de ser gentil, de estender isso a outras pessoas ao meu redor, mesmo que eu não saiba quais são as pressões que ela tá vivendo, né? Então ela cria esse ciclo que é quase de onde a gente puxa o fiozinho pra desenrolar o novelo, mas é isso. A gente tá na pressão e porque estamos aqui, todo mundo precisa de amor. Mas justamente porque a gente tá lascado desse jeito, fica tão difícil falar dele, né? Fica tão... Ou a gente tá nesse buraco porque a gente não amou o suficiente antes, né? Tem uma frase que eu não sei se é de uma tradução que eu vi, eu não sei se é exatamente isso, mas que fala estes são os dias que nunca chove, mas transborda. Eu tinha visto a tradução. E, cara, que frase incrível, né? Incrível. No contexto da pressão, né? É o dia que não chove, que tá horrível, que tá uma seca, e o transborda, o contexto é diferente do da chuva, né? Sou eu transbordando. É muito bom. Muito bom, muito bom. Essas músicas me enlevam. Elas me levam para mais perto de Deus. De boa. Eu ouço e elas me inspiram. Eu sou muito emotivo, não pode não parecer, né? Mas tem dias que eu ouço e choro. Tem dias que eu ouço e oro, sabe? Tem dias que eu ouço e pintam textos na minha cabeça. O evangelho fica mais vivo, assim. Eu vejo Deus aí. É louco demais. E na cadência, né, musical, como que ela vai? Ela tá nesse martelete ali, né, do baixo mesmo que vai. E daí quando entra essa parte do amor, ela vai dando, ela vai subindo como se fosse... Vai crescendo, a explosão mesmo da pressão ali, só que não é explosão de... Sabe, ele não vai rasgar. E tipo, pá, né? Ele vai... É uma explosão, mas que tá fluindo, sabe? É muito boa a construção. O Queen tem isso, né? Ele consegue misturar muita levada diferente na mesma música. O Queen é uma banda de rock. É interessante você perceber aonde os caras cresceram, né? Por exemplo, os Stones são uma banda de rock e os caras ouviam muito blues. A base da música dos Rolling Stones é o blues americano. Beatles não. Beatles tem um pouco,
eles eram mais ligados no folk inglês, no folk irlandês. Do jazz, muito pouquinho, mas tem um pouco, você percebe. O Queen tem muito de música clássica. O Freddie Mercury gostava muito, e o Brian May das big bands, né? Você ouve muita coisa do jazz clássico e de música clássica por trás, né? Como eu gosto de Fito Páez, que é um compositor argentino, e tem músicas dele que eu ouço tango por trás daquilo. O lirismo do tango está por trás, né? E o rock brazuca tem um pouco da nossa brasilidade. É interessante isso, né? A fonte que você bebe, ela faz o rock ter um outro gosto, né? Mas é muito bonito. Eu gosto muito do Queen por isso. A abelha, depende a florzinha que ela pega, o mel vai ser diferente. Ah, é? É, tem abelhas, dependendo se ela vai ser flor de laranjeira, se vai ser flor de outra coisa, os mels, não faço ideia qual é o plural de mel, mas eles vão ser mais doces, mais cítricos, mais fortes, então varia da diversidade e da espécie da abelha, o quanto o mel vai ter de gosto para um lado ou outro. Que legal, aprendi mais uma. Cosmovisão. Nas abelhas. Do apiário. Cosmovisão do apiário, legal. Você estava falando dos Stones, né? Eles têm alguns álbuns que são bem focados no blues mesmo. E o Charles Watts tinha uma banda de blues, né? Tem um documentário no Netflix do Keith Richards e da história dele, da vida dele dentro dos Stones e da vida dele. E ele vai para os Estados Unidos e fica lá junto com os caras de blues. Ele fica lá tocando, aprendendo, é muito interessante. Ele vai para Jamaica e fica morando com os caras que fazem reggae. Ele é muito doido, mas o blues tá no sangue dele. Eu vou te mandar um outro, eu vou mandar para vocês depois, um outro vídeo que eu vi essa semana, cara. É um jam, então acho que 11, 12 minutos. Chuck Berry, Eric Clapton e o Keith Richards. Ah, sim. Ah, cara, aquilo ali, acabou, eu comecei a bater palma aqui em casa. Assim, pô, cara, que coisa espetacular, cara. Que coisa espetacular, velho. Sabe que o Keith Richards, em homenagem ao Chuck Berry, ele que dirige esse show, né? Dirige o show e a filmagem, né? Ele quis fazer isso pro Chuck. Mas o Chuck Berry é um cara intragável, né? Era um cara chato pra caramba, que ninguém aguentava. Eu vi uma vez um documentário do que ele fez, contando, e era impossível, cara, a ponto de querer sair na mão, né? Então, assim, você assiste o show, é legal os três tocando, mas por trás daquilo, quebra-pau, né? Muito interessante. Zé, pra fechar, qual que é a tua indicação? Me perdoem agora, eu preciso ser egoísta. Fala. Eu vou adivinhar a música do Zé. Ele vai falar da versão da Rita Lee, da música I Wanna Hold Your Hand. Não, ficou ruim, não gostei. Cara, eu lembrei muito de você, eu tive que te mandar aquele vídeo. Eu lembro de você mandar. Eu falei, não sei se o Zé vai achar legal, vai querer bater na Rita Lee. Mas... E olha que assim, ela é chamada Santa Rita de Sampa, né? E pra mim ela é uma entidade mesmo, é a Santa Rita. O que eu gosto da Rita Lee, dos Mutantes, da Rita Lee sozinha, ela é tutti-frutti, ela é genial. A Rita Lee é Pena que a música no Brasil hoje, o Brasil não celebra os seus grandes, né? Sim. Nem na MPB, nem no rock, nem em nada, né? Nada, né? Mas a Rita Lee é um fenômeno. Acho que ela e o Lulu Santos são os dois grandes fenômenos dos compositores do rock brasileiro, mas whatever. Mas essa eu não gostei, essa versão dela eu não gostei. Mas eu escolhi uma música, como eu citei aqui o Fito Páez, né? A primeira banda que eu ouvi assim com calma, pelo menos porque tocava no 89 uma música deles do rock com língua latina, né? Língua espanhola, foi o Maná. Tem uma música do Maná, preciso lembrar agora qual foi, que tocava na 89. Esqueci o nome da música agora. Tá na minha cabeça a música, mas o nome eu esqueci. E eu gostei demais. Aí fui atrás das músicas do Maná, mas na época que eu ouvi a primeira vez não tinha ainda Spotify, Deezer, era difícil. Você tinha que baixar do LimeWire, sabe? Aquelas que vinha com vírus pra caramba. Nem sei se vocês pegaram essa época. Napster, essas coisas, né? Só o do Metallica que não podia no Napster baixar. Não é? Só numa treta. A música se chamava Ángel de Amor.
Ángel de Amor, muito boa. Aí eu achei o álbum deles, o CD, numa loja, que chama Revolución de Amor, e eu comprei. E eu comecei a me interessar pelo rock com a língua, com o castelhano, com a língua espanhola, né? E eu fui pro Fito Páez, que é um gênio. O Fito Páez é genial. Ele era tecladista do Charly Garcia, que é um outro roqueiro argentino, celebradíssimo na Argentina. Apesar de eu não gostar de tantas músicas do Charly, na minha playlist tem algumas do Charly Garcia, geniais. Ele também foi do Seguridad, que era uma banda que, se eu não me engano, ele participou. Preciso ver que tem também coisas legais. Teve um cantor argentino que cantou no Joelho de Porco, aqui de São Paulo. Isso anos 70, né? E eu me lembro que ele cantando era legal, o sotaque do cara, eu fui procurá-lo também, enfim. E através disso, as plataformas vão te indicando outras coisas, né? A Fabi Cantilho e outros caras aí da Gustavo, como é que ele chama? Gustavo Cerati e outros. Eu fui descobrindo caras argentinos e bandas, né, assim. E um dia apareceu a Cani Garcia, e eu sou um cara que gosto da Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, eu me lembro de um álbum dos anos 70 que eu ouvi, que era do Woodstock, e ela cantava Sweet Mr. Galahad, muito linda na voz dela. E aí, então eu sabia da existência dela e eu tenho na playlist algumas músicas da Mercedes Sosa. Quando eu vi essa música da Cani Garcia, foi a primeira que eu ouvi dela. Eu fecho o olho, é a voz da Mercedes Sosa cantando. E a Mercedes Sosa tem aquela coisa da resistência latino-americana contra o imperialismo americano nas ditaduras militares da América do Sul, né? Então a Mercedes Sosa é muito respeitada, ela sempre foi uma voz contra isso. Mas quando eu ouvi essa música, eu tô falando que eu fui agora egoísta, porque essa música para mim é a minha história. Eu ouvi, chorei e ouvi umas 20, 30 mil vezes seguidas, porque ela conta para mim a minha história, da saída da Renascer e do recomeço da vida na Casa da Rocha, ministerialmente. Mas não foi só ministério. Não é só a igreja que nós iríamos ser, é quem eu vou ser, o que vai ser da minha família, o que vai ser da banda, o que vem pela frente. E a música, eu não sou um cara que entendo tudo de espanhol, mas eu falo, acho que melhor espanhol do que o inglês, porque eu tive uma avó, que não era minha avó, mas eu cresci com ela, era a avó dos meus primos, que era espanhola. Então quando eu comecei a ouvir a música, sem tradução, sem nada, eu já fui chorando, né? Quando eu era menina, eu achava que sabia a maneira correta de como eu tinha que me portar diante das coisas que vinham à minha frente, e depois foi difícil para mim perceber que eu tinha que voltar a ser menina outra vez e me desensinar, né? Eu tinha que me desensinar e aprender tudo de novo. Como ficar quieto, como deixar para trás as coisas que te atingem, e eu venho aqui para me oferecer hoje. E aí vem o refrão, que é uma coisa linda, eu acho que isso aqui é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Remamos, sabendo qual é o preço, com os punhos cerrados, sem pensar em parar, nós remamos com o rosto contra o vento, com a coragem na frente e com um povo entre os dedos. Parece alguém que agarrou uma rede assim, o povo tá e lá vem puxando o povo na rede. Nós remamos com um nó dentro do peito, mas sonhando que do outro lado tinha um outro começo. Estava se avizinhando um outro começo. Cara, quando eu ouvi esse refrão, eu desabei, assim, né? Depois a segunda estrofe, quem canta com ela é uma outra cantora, né? A Natália Lafourcade. Ela é porto-riquenha, a Cani Garcia. Eu fico na chuva, mesmo que a minha voz se canse, né? O total, tudo é a única coisa que resta e que não foi quebrado. Então tem toda a chance, né, para frente. Aonde há dor e que falte luz, que a minha garganta cante. E que na canção meus pés ganhem força para ficar bem ancorados, né? E ela volta, né? Como ficar quieto? Como deixar para trás as coisas que te atingem, né? Cara, isso aqui para mim é muito forte.
Porque eu tive muita coisa que me atingiu, teve muita coisa que me machucou, muita maldade. Muita maldade. Eu cresci na igreja, desde os 11 anos, eu fui pequeno para a igreja. Eu nunca usei droga, nunca fui em loucura. Eu aprendi maldade dentro da igreja. Gente má, gente que me perseguiu, gente que tentou criar coisas para me destruir. E eu tinha que ir para frente. Como que eu vou ficar quieto? Como é que eu vou deixar para trás as coisas que me atingiram, né? Eu tenho que sair remando, sabendo que esse é um preço, com os punhos cerrados, sem pensar em parar, remar com o rosto contra o vento, com a coragem pela frente e com um povo junto com você, remar com um nó dentro do peito, mas sonhando que do outro lado se avizinha um novo recomeço. Cara, quando o Jonathan me falou, essa foi a primeira coisa que veio pra mim, assim, né? Primeira música, de todas. Eu sou roqueiro pra caramba, tem um monte. Eu poderia trazer uma U2, nem falamos do U2, né, meu? Caramba, né? Tantas. Mas essa música, mandei pra banda, mandei pras esposas, pra todo mundo, isso aqui somos nós, ó. É a gente remando pra frente na esperança que na outra margem tem um outro começo. Vamos crendo. Peito aberto, sabe? Com coisas que nos machucaram, mas vamos pra frente. Isso aqui é muito latino-americano, isso aqui é muito nós aqui, é muito América do Sul, né? Eu acho essa música linda, cara. Essa aqui é a minha música. Se um dia eu conhecer a Cani Garcia, eu vou falar que eu queria uma parte dos direitos autorais, porque eu acho que ela é... Contou minha história. Cara, então, assim, não foi só você que chorou quando ouviu pela primeira vez, cara. Quando o Jonathan passou aqui, que eu comecei a ouvir as músicas, que chegou nessa música, cara, acho que foi isso aí. Eu ouvi ela umas 4, 5 vezes seguidas e eu chorei pra caramba. Porque ela é muito... Muito forte, assim, né? Ela é muito forte, cara. Ela é muito forte e... Assim, eu venho de um processo, assim, cara, de 2 anos, mais ou menos, pra cá. Já com uns 3, até antes da pandemia, em que eu vinha lutando com uma depressão e o negócio foi piorando. E esse primeiro semestre do ano foi, assim, muito difícil pra mim. Assim, parei um monte de projeto que eu tinha... Então, assim, foi muito complicado, cara, lidar com essa doença, assim, uma das experiências mais difíceis que eu já tive na minha vida. Ainda faço tratamento, terapia, e você vai aprendendo a lidar com isso. E quando eu ouvi essa música, cara, pô, sabe, assim, eu sinto que eu tô num momento de virada, sabe? Eu sinto que Deus tem começado a abrir outras oportunidades, me mostrar outros caminhos. E, cara, quando eu ouvi essa música... Não vou falar que é minha, porque você já falou que é sua, então tá bom. Pode ser parceria. Mas, cara, assim, eu comecei a ouvir, comecei a pensar, assim, cara, acho que depois de passar tanto tempo numa escuridão desgraçada, eu começo a ver Deus, né, me levar para um outro caminho, né? Acho que é o recomeço. Então, assim, falou muito comigo, cara. Foi assim, uma música que eu já deixei separado aqui, né, para mostrar para minha esposa aqui. Assim, você tem que ouvir também, porque essa música ela é tocante demais, ela é perfeita demais. É mais uma dessas músicas que a gente olha e fala, cara, Deus inspirou demais essa pessoa para compor essa música e ela fala demais com a gente, ela retrata muito a nossa vida e é isso, cara. Que ela já começa ganhando porque ela é em espanhol. E aqui em casa a gente tem uma quedinha pelo espanhol. Eu tenho um problema, que eu escuto qualquer coisa que é em espanhol, eu fico o resto do dia tentando falar espanhol. Deve ser insuportável. A Tamires deve saber. Tem que dizer se é insuportável. Não, insuportável não é. Fala com a língua bem grudada, enlolável, bem sul-americana ou assim. E assim, é lindo. A gente sempre... conversa isso, a gente acha o espanhol na arte, assim, no cantar, nessa coisa com o sentimento, ele encaixa tão bonito, sabe? E a letra, eu só dou um idem no que vocês falaram, assim. É muito bonita, essa do povo entre os dedos também, é saber que alguns vão sair, né, pelas frestas, assim, da mão fechada, do punho cerrado. Mas é muito bonito. O clipe que é feito dela de ilustrações, são bem bonitos, é bem suavezinho, muito assim, muito bonitas as ilustrações. Mas a própria interpretação das duas é
você acha, né? Vem a Kenny ali no começo, com a característica dela, é muito bonito, mas daí depois quando entra a Natália, ela tem uma suavidade um pouco maior, mas também mantém a força da música, sabe? É muito bonita mesmo. Eu não conheci através da indicação do Zé aqui. E é aquela música que você sabe que vai ficar separado, que você vai separar às vezes do dia, quando estiver quieto no lugar, põe um foninho, escuta ela de novo pra dar uma força, pra dar uma chorada, dar uma lavada mesmo. Que ela é muito bonita. Eu conheci a Natália já por outros caminhos, porque eu terminei... No 2020 eu li Amor nos Tempos do Cólera. Eu sempre quis ler Gabriel Garcia Marques, e aí eu li esse. E aí eu amei a primeira metade do livro e eu odiei o final dele. Foi uma relação de amor e ódio muito intensa, tal como latinos que somos. E aí eu fui procurar uma playlists, daí eu achei uma playlist 100 anos de Soledad. E comecei a ouvir vários cantores, enfim. E a Natália foi uma que chamou minha atenção e eu comecei a ouvir álbuns dela. Tanto que quando a Jonathan colocou a música, a primeira parte, que é a Kanye, eu fiquei tipo, bonito, eu gosto. Me lembrou um pouco Julieta Venegas, que é uma cantora mexicana que eu gosto bastante. E aí na segunda parte eu falei, eu conheço essa mulher. Eu já conheço a voz dessa mulher, porque aí eu joguei e falei, eu fui procurar na minha playlist do Spotify e falei, tá aqui, ó, é o álbum que eu tô ouvindo, eu ouvi um tempão essa moça cantando, conheci essa voz. Então, eu acho que das línguas que eu gosto muito, acho que o espanhol é a língua que eu mais gosto de ouvir gente cantar, gente falar, assim, e é o espanhol sul-americano, o latino-americano, o latino-americano, porque a Natália é mexicana, porque é diferente, assim, ele tem, eu acho que a experiência colonial, a experiência de sermos quem somos, assim, ela faz, inclusive na língua, ela tem uma coisa que é diferente, não adianta, assim, ela tem uma vivacidade, uma força que é diferente. E é legal isso da música, eu lembro quando a gente gravou a primeira vez com o Zé, quando conhecemos ele, era sobre as músicas do Resgate, que ele falou, né, que a música vira nossa quando a gente ouve, né, depois que sai do artista, ela vira de quem ouve. E aí essa questão de como a música bate em cada um de nós, né? A gente ouviu a música essa semana, e aí pra mim ela bateu nesse sentido, sabe? De pensar que tantas vezes, e experiências muito menos complexas do que você viveu a Renascer, com certeza, mas essa ideia de continuar, porque é isso que resta, sabe? É isso que... Eu falo assim, deve ser muito difícil viver o mundo sem ser cristão, sabe? Porque a gente pelo menos sabe que persiste em alguma coisa e tem um objetivo e a gente vive no caminho, né? Que é Jesus. E eu fico pensando como deve ser muito difícil viver esse mundo sem essa esperança, sem esse caminho e essa chegada que é Cristo, assim. Mas ao mesmo tempo, enquanto o Edu falava, refletindo sobre a música, aí me veio Nárnia de novo, mas me veio Hip Chip, que é o que pega seu barquinho e... antes de descer do navio, fala que ele vai remar no barquinho dele até onde as forças permitirem, e aí se ficar raso demais, ele abandona o barquinho e vai nadando, porque ele vai chegar no país de Aslan, né? Então, no fundo, todos nós somos o Hip Chip no barquinho, remando enquanto tem espaço pra remar, e quando não der mais, a gente larga a espada, pula do barquinho e segue adiante, né? Eu já tava numa psicodelia artística que é o barquinho indo nas veias abertas da América Latina, subindo, e de repente já vira Jesus na cruz sendo crucificado, sangrando. Aliás, um bom livro esse, inclusive, viu? Os dois, né? As veias abertas da América Latina e a Bíblia. Mas é bonito. Até a gente tava, antes de começar aqui, tava regulando a mesa e tal pra gravação. A gente tava procurando versões dela, interpretando só no violão mesmo, assim. É bom demais. É uma artista que eu vou atrás pra ver mais coisas, não. Já tá na minha playlist. E, né, no barquinho também dava pra ir ela e o George Harrison tocando a guitarrinha dele sem parar. Porque ele vai fazendo a guitarrinha e ela vai cantando. Exatamente. Eu acho que a gente fecha muito bem. Não forcei pra isso, hein? Não teve maracutaia pra chegar nesse final, mas que é um final... feliz. Remamos mesmo. Vamos remando. E eu quero agradecer mais uma vez, agora que a gente encerra aqui, agradecer. Obrigado, Edu, obrigado pela ideia, pela sugestão. Isso, cara. Tá aí com a gente. Eu que agradeço vocês por terem ouvido a sugestão. Papo gostoso pra caramba. Fazia tempo que eu queria gravar com vocês. Acho que por conta tudo que eu passei, acabei
deixando vocês na mão em alguns convites que vocês me fizeram. Então foi muito bom estar com vocês aqui de novo. Estar com o Zé sempre é um prazer, uma alegria assim, muito grande. Então, fico sempre à disposição de vocês, gente. Obrigado, Zé, também. É sempre bom poder compartilhar esses momentos com você. Ouvir você falando de música dos outros também, com essa paixão, trazendo a tua visão. É muito gostoso de escutar. A gente fica muito feliz de poder ter essa oportunidade de ouvir e de poder estar transmitindo para outras pessoas escutando. Eu acho que a gente perde muito de não ouvir artistas falando de outros artistas, sabe? Trazendo essa interpretação. Eu que agradeço, é muito legal estar com vocês também, os crentaços. Desde a primeira vez, eu gosto de vocês de graça, então é sempre legal a gente estar juntos. O Edu também, muito legal, gosto muito do Edu. A gente já tem nossos projetos, nunca saíram do papel, né, Edu, das coisas do resgate. Um dia ainda sai. Mas agora vai sair, Zé. Eu tenho fé que vai sair. Mas de qualquer maneira é muito legal, a gente se conheceu e é sempre um prazer poder participar, assim, entre amigos, é muito legal. Obrigado de novo pelo convite. E você que escutou a gente aqui, também fica o nosso agradecimento. Deixe nos comentários a sua indicação de música. Fala, eu quero indicar essa música. Conta um pouco por que você quer indicar essa música. E eu lembro mais uma vez, tudo que foi citado, não só as músicas, todas as citações, o show de não sei quem, vídeo de não sei o que, tudo isso vai estar no post para você quiser parar, ou depois que acabar o programa olhar lá, vai estar tudo lá para você se envolver mais, sentir mais o que a gente estava querendo dizer aqui. E a playlist com as músicas do programa também em diversas plataformas vão estar linkadas no post do programa. É isso, obrigado e até o próximo Pod Crente. Mamãe! É Deus, mamãe!